Fala pessoal do CNCcast, tudo bom com vocês? Olha aqui, nós mais uma vez, agora no nosso 6º episódio, hein? Então, assim, estou muito feliz, está dando continuidade no projeto, a gente poder estar trazendo pessoas interessantes aqui e o feedback que a gente está recebendo. Então, acho que isso é o mais importante. Então, não só o pessoal que está consumindo o nosso conteúdo, que está consumindo as histórias dos nossos convidados, mas também o pessoal de outros setores. Então, teve pessoas que mandaram mensagem para a gente, até amigos nossos que a gente encontrou, que não é do segmento do CNC, do segmento da usinagem, que veio dar um feedback positivo, que gostou das histórias, que achou interessante. Então, assim, muito obrigado por esse feedback aí. Espero continuar trazendo pessoas aqui sensacionais para contar história para vocês dentro do nosso segmento de CNC e de usinagem. Então, assim, aproveitando, né? Já gostaria aí que no começo do episódio aqui vocês já vão lá, já curtem, já se inscrevem no canal, já compartilha, né, o nosso canal aí no YouTube, para que mais pessoas possam estar assistindo e acompanhando a gente, e também as nossas redes sociais, que aparece aqui embaixo, né, a rede social, tanto todas da CNC Lab, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, também o Instagram do CNCcast, que é exclusivo, né, só para corte e lançamento dos episódios, e também o nosso canal lá no Spotify, que agora por áudio você também pode estar ouvindo aí e também compartilhando pro pessoal quando tá fazendo academia, indo para trabalhar. Então, dá essa força pra gente aí, que a gente vai ajudar muito a gente a dar continuidade nesse trabalho, tá? Então, agora a gente vai aqui trazer mais um convidado e mais uma vez é um convidado especial. Como é que eu posso falar dele, cara? Porque assim, eu conheci, que vocês já sabem quem que é, porque aparece aqui, né, na legenda. Eu conheci ele em 2019 e eu já tive a oportunidade de falar isso para ele. E aqui no decorrer do programa a gente vai até falar sobre isso. Que eu admiro muito a história dele. Então, assim, para mim, como o nosso slogan é CNCcast, Fábrica de Campeões, esse cara representa muito esse slogan também. Porque, assim, dentro do nosso segmento e dentro da especialização que ele tem, cara, ele é um campeão. E a trajetória dele, desde quando eu conheci ele para cá, é sensacional. Então a gente vai conhecer a história dele por completo agora, né? Então, com certeza, assim, espero que seja uma história muito inspiradora para vocês também, porque para mim, particularmente, a história dele é muito bacana e é inspiradora. Então vamos lá falar desse cara aqui que estou muito feliz de estar do meu lado, bater esse papo com ele, fazer essa homenagem para ele, conhecer a história dele e também da empresa dele, né? Vamos lá. Ele tem a formação eletrônica, foi eletricista industrial pelo Senai, ele é técnico em eletrônica e ele é engenheiro eletricista. Ele tem mais de 15 anos de experiência. Ele tem uma empresa especializada em Mitsubishi. Então vocês já sabem quem que é, antes de eu falar o nome da empresa? E essa empresa, assim, dentro do segmento de Mitsubishi, posso dizer com propriedade que ela é referência no Brasil. Então, assim, pela qualidade, pela experiência técnica, pelo tudo que os clientes falam deles, do atendimento, do conhecimento técnico. Então, assim, é sensacional. E como que ele conseguiu isso? Porque a base da carreira dele foi formada com equipamentos Mitsubishi, que ele vai contar tudo pra gente aqui. Então, ele é sócio fundador da Scomptech há 8 anos. Então, a empresa dele é a Scomptech, especializada em Mitsubishi, é uma empresa sensacional hoje na cidade de Boituva. E eu tenho o prazer, tá, de estar apresentando para vocês aqui. Eu posso falar desse jeito o meu amigo Celso Scomparin. Celso, cara, muito obrigado, tá? A gente falou um pouquinho aqui da sua apresentação, é isso que eu sinto de verdade. Não é porque você está aqui batendo um papo comigo, a gente já teve a oportunidade de falar isso para você. Muito obrigado por você aceitar o convite, acreditar no nosso projeto aqui e vir contar a sua história. Eu agradeço muito, né? Primeira vez no podcast, né? Para mim é uma honra. Desde o momento que eu fui convidado, né? Fiquei lisonjeado com isso, né? Admiro muito você. Para mim é uma honra estar aqui. Espero poder contribuir com você, com o público que vai assistir também. Espero poder levar coisas boas aí também, seja com a minha história, com a minha carreira profissional aí. Espero contribuir com todos. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Não, que isso, Celso. A gente que agradece, né? A gente agradece todo mundo que vem aqui sentando nessa cadeira. E o Celso foi um dos primeiros convidados que a gente teve quando a gente saiu do projeto da homenagem pro Fuji pro CNCcast. Então a gente bateu um papo lá uns 6 meses atrás, mais ou menos. Foi. E ele, de primeira, ele aceitou. Igual ele falou, nunca participei de um projeto de
de podcast, mas vamos lá e graças a Deus estamos aqui para contar a sua história. Desde o convite eu aguardo essa data ansiosamente, é porque eu nunca participei, né? Então vamos lá, vai ser muito legal, espero que todo mundo goste, que tenho certeza que todo mundo vai gostar. Mas assim, como todo programa, todo mundo que a gente traz aqui, a gente quer conhecer a história dele. Então aqui eu falo um pouquinho da sua bio, você é totalmente voltado para a parte de eletrônica e até para poder inspirar pessoas que querem ingressar nesse segmento, vamos dizer assim. Eu acho que o mais interessante de tudo é a gente saber assim, como que começa isso na parte como começa a sua história para depois a gente poder decorrer ela na parte eletrônica, porque cada pessoa que já sentou aqui tem uma história diferente, então agora a gente precisa conhecer a sua. Quando começou isso daí? Quando que você começou a sentir, com quantos anos que você falou, opa, é disso que eu gosto? Conta pra gente aí, pra nós começar a bater esse papo. Sim, muita gente me pergunta também se foi até por influência de alguém, né, mas sempre que eu penso, eu não consigo encontrar essa influência, assim, na família, um amigo. Desde muito cedo, eu sempre fui curioso, né, de ver como as coisas funcionam, desmontar brinquedos, principalmente aqueles brinquedos que tinham motorzinho, aqueles motorzinho a pilha. Então, sempre tive essa curiosidade de desmontar coisas, os brinquedos não duravam muito. Isso... Acho que quando eu tinha uns 10, era bem novo mesmo, né? Então, o interesse, mesmo sem saber para que usar, sem saber para que servia, eu já ia atrás disso. Eu juntava componentes, juntava placas de TV, placas de computadores, placas de carrinho. Sempre fui muito acumulador disso, né? Tirava componentes da placa e guardava ali, mas nem sabia para que servia aquilo. Então, desde muito cedo, eu já comecei a se envolver com isso e quando eu desmontava carrinho, por exemplo, queria fazer outros brinquedos, queria pegar um motorzinho, colocar um palito de sorvete ali, fazer uma hélice, aí colocar uma madeira assim para fingir que aquilo era um aviãozinho, ligava numa pilha. Foi muito assim esse início, esse contato, não foi por influência de ninguém, não consigo explicar o porquê. Acho que foi mais a curiosidade de garoto, né, de desmontar as coisas, entender como elas funcionam. Acho que isso que me levou a... Mas era seu prazer na época, era sua brincadeira da época? Era a brincadeira da época. Meus pais sempre apoiaram algumas coisas também, né? Eu gostava de astronomia na época, de livros, de planetas. Eles me deram um telescópio cedo também. Sempre gostei dessas coisas, né? Eu lembro que eu ganhei uma vez um laboratório de alquimia para fazer alguns experimentos químicos ali. Então... Teve esse incentivo, não diretamente para a eletrônica, né? Porque eles não tiveram esse contato também, nem meu pai, nem minha mãe. Mas eles sempre, acho que influenciaram com essas outras coisas, né? Incentivando a ciência, tecnologia também, né? Então, desde esse laboratório de experimentos químicos até telescópio, sempre incentivaram... nessa parte da ciência aí. É aquela época do ensino médio, ali, ensino fundamental, que aí tem aquelas feiras de ciência, tem aquelas feiras que você apresenta projeto eletrônica. Você também chegou a trabalhar com isso daí, alguma coisa assim, voltado para essas feiras? No ensino fundamental, não. Nunca... Foi mais química mesmo. Teve uma feira de ciências lá, a gente fez um negócio de destilação, mas eu sempre gostei disso, sabe? Da automação. Uma coisa também que eu talvez tenha influenciado essa questão de habilidade manual, de mexer com placa, com solda, é o Lego, né? O Lego, eu acho que quando eu tiver um filho, eu vou querer presenteá-lo com Lego também, porque acho que estimula a criatividade, a habilidade manual de você montar coisas, raciocínio também. Eu acho que foram esses influenciadores aí fazendo uma retrospectiva bem desse início, né? E aí você vai até, pelo que a gente já falou aqui, você começou a parte ali, a parte técnica mesmo no Senai, que eu acredito que todos os convidados até agora... começaram no Senai, também comecei no Senai. E como que você decide? Seu pai, influência do seu pai, vão fazer o Senai, amigos, como é que você pensa em entrar no Senai e por que eletrônica? Sim. Se é por causa dessa... Porque quando a gente vai fazer o Senai, a gente tem a parte mecânica, a gente tem a parte eletrônica e vários outros na nossa época, né, vamos dizer assim, tinha várias opções. Como é que você decide ir para eletrônica? Um pouco antes, acho que quando eu tinha uns 13 anos, era uma época que quem era programador de máquina CNC era o top da época, né? Principalmente na época do meu pai, que veio numa empresa metalúrgica e tudo mais. Então, tinham muitos exemplos bons de quem seguia para essa área mecânica, né? De ser programador CNC, operar máquina CNC.
ganhava bem, tinha uma remuneração melhor na época, né? Aí meu pai, ele me influenciou, né? Me incentivou a fazer o curso antes da eletrônica até, né? De fazer o curso teórico de usinagem. A ideia era fazer o teórico e depois a prática, mexer no torno convencional, fresadora. Então lá em Boituva tinha uma escola, era o CETEB na época, que depois passou a ser o Senai. Aí eu entrei na parte teórica. Tinha um cálculo técnico, desenho industrial, metrologia e a tecnologia em usinagem. Quando foi para ir para a área prática, aí o curso acabou. Então não sei se isso foi bom ou foi ruim, né? Mas não me deu noção assim de usinagem prática. Mas eu fiz toda a teoria. Então, meu pai incentivou muito a ter essa base, né? Para preparar já para o mercado de trabalho, imagino, né? Porque é o básico para o pessoal que quer entrar na indústria, né? Metrologia, desenho. Então eu fiz isso antes. Depois que eu saí do ensino fundamental, eu fui para o ensino médio, uma escola pública também. E na metade do semestre, foram divulgar na sala lá, que tinha o Senai, já estava na cidade lá, né? Usando até esse mesmo espaço do CETEB, onde eu fiz esses cursos. E foram divulgar nas salas, curso de eletricista industrial. Aí, como eu já gostava de mexer com isso em casa, mesmo sem entender nada, né? Já desmontava coisa, já mexia com isso. Aí me chamou a atenção e tinha um processo seletivo, era para ser menor aprendiz, né? Então, quando foram lá apresentar, eu me interessei no momento ali, fiz a inscrição e comecei a me preparar para a prova. As provas do Senai, não sei como são hoje, mas na época eram bem objetivas. Não tem aqueles textões gigantes lá. Então eu comecei a pegar provas anteriores e eu conseguia ver na questão ali do que se tratava. Equação de primeiro grau. Português lá, uso forma do porquê separado junto. Então eu fiz uma análise das provas anteriores, aí comecei a estudar aquilo que eu vi que era padrão em todas as provas, né? Só mudava o contexto da pergunta. Fiz a prova na metade do ano e passei. Aí fui chamado para começar a fazer o curso de eletricista industrial. Mas acho que foi um dos momentos mais felizes assim, da minha juventude, assim, quando eu soube que tinha passado. O CETEB, onde tinha o Senai lá dentro, era um pouco longe de casa. Eu lembro que eu ia de bicicleta naquela época até, né? Eu voltando para casa, estava muito feliz e estava desesperado também para saber como que eu ia conseguir uma empresa. Porque o curso era vinculado... A pessoa tinha que ter uma empresa junto, né? Sim. Para você trabalhar e estudar meio período, né? E eu não tinha, eu só fiz a prova, né? Então eu fiquei pensando, será que eu vou ser aceito? Será que eu vou poder continuar mesmo sem ter empresa, né? Em Boituva, o Senai, o primeiro. Isso. Que você é da primeira turma de eletricista industrial do Senai de Boituva. Não a primeira turma, já tinha algumas turmas antes, mas nesse local onde era o CETEB, que o Senai acabou assumindo... Senai em outro lugar. Já, em outro lugar, que é onde tem essa mecânica e a parte de usinagem que fechou. Então já tinha tido algumas turmas já, mas eu fui uma das primeiras ali que começou a parte de elétrica, né, de eletricidade. Então daí, assim que eu passei, né, eu corri para falar pro meu pai, né, desesperado. Meu pai já era aposentado, meu pai aposentou novo, né? E ele trabalhou. Tinha que ter aquela carta da empresa, né? Tinha que ter a carta da empresa. E eu falei assim, como que eu vou conseguir se eu não tenho a carta, né? E meu pai trabalhou 18 anos na Chimerso lá. E aí a minha esperança era falar pro meu pai, falar com alguém na Chimerso, ver se tinha alguma cunha lá, né, para me indicar lá, para eu conseguir. Mas na época daí a gente descobriu que não precisava ter a empresa junto, né? Então eu segui, né? Fiz a inscrição e tudo mais. Aí um belo dia... Era uma recomendação, né? Era uma recomendação. Eu, quando eu entrei no Senai, também entro sem empresa. Uhum. Também, depois que a gente acaba pegando a empresa dentro do Senai. Só que na época, tipo assim, normalmente quem já tinha carta, se tinha 30 vagas, por exemplo. 25 vagas era para quem já tinha carta. Então sobrava muito poucas vagas para quem não tinha carta. Exatamente. Então eu acabei passando sem ter a carta, né? Só que aí depois, né, já estava certo de eu entrar. Aí um belo dia... Tava recarregando cartucho de impressora, eu lembro desses momentos assim, como se fosse hoje. Aí uma pessoa da Automotion, uma empresa lá de Boituva também de automação e que teve a representação Mitsubishi aí por muitos anos. Vamos falar dela. Aí ligou e chamando pra entrevista. Na sua casa? Isso eu tinha 15 anos. Eu tava na rua com meu pai, né? Tava carregando cartucho de impressora, eu lembro até hoje. Aí me ligou. Ele ligou pro meu pai, na verdade, né? Eu tinha o número dele. Aí agendando uma entrevista. Lá na Automotion, lá. Então, foi aí que começou, né? Acho que eles foram no Senai, pegaram as recomendações lá
Não tinha começado o Senai ainda, isso foi até antes. Verdade. Acho que eles viram a classificação dos candidatos lá e começaram a ligar para fazer entrevista. Aí tive essa oportunidade e fui para Automotion lá fazer entrevista. Aí fica em Boituva também, né? Meu pai me levou. Meu pai deu muito suporte para mim nesse leve trás. Aí ele era aposentado, então pegava a motinho dele lá, ia para um lado para o outro. Me ajudou muito com isso. Aí fui no Automotion fazer entrevista e meu pai foi junto até. Tinha 15 anos, né? A ideia não era ele entrar na entrevista, mas aí na recepção lá, quando eu fui chamaram até ele junto. Ele para participar também. Uhum. Aí na época era o Davi Pinuelo, que me entrevistou, com meu pai do lado, né? Aí me contando como que era lá no Automotion, que tinha um laboratório. Aí meu pai já achando que era um laboratório de química, né? Porque laboratório de eletrônica, né? Aí meu pai já pegava uns ganchos assim, se intrometendo na entrevista. Mas achando que era de química. Mas ele já teve um jogo lá, alquimia, de fazer experiência, sabe? Falando umas coisas assim. Mas aí acho que eu consegui passar para quem estava entrevistando essa curiosidade, essa vontade que eu tinha de mexer com eletrônica e entender aquilo, né? Até que correu tudo bem na entrevista, né? Mesmo junto com meu pai. E deu certo. Eles me chamaram lá para ser menor aprendiz. Aí, isso foi acho que em julho de 2005. Aí quando começou o Senai, eu já tava... Aí já tinha empresa junto, né? Eu fazia Senai de manhã e à tarde eu trabalhava na Automotion. Então eu ficava da 1 às 5, alguma coisa lá, trabalhando já na Automotion. E quanto tempo o curso do Senai durou? Mais ou Durou menos? 1 ano. Ele era mais curto. Eu lembro que quando a gente fez no mecânica era 2 anos e meio e o de eletrônica era 1 ano e meio. Porém, a primeira fase era teórica, então acho que você também já teve aquela teoria, então foi mais ou menos 1 ano de... foi fase. 1 ano. Era um curso bem... O Senai vem mudando durante a época, né? Eu vou interromper você, porque assim, você contou essa sua história e até para aproveitar os dias atuais, né? Até coloquei aqui hoje. Antigamente, nós estamos falando de 2005, 20 anos atrás, mais ou menos, né? E você tinha esse ímpeto de querer arrumar uma empresa, de querer fazer o Senai ali já amarrado, procurando um trabalho. E hoje, mas na minha época, 10 anos antes de você, era mais ainda. A gente ter o jovem aprendiz procurando empresas para poder trabalhar, procurando empresas para poder colocar em prática o que está aprendendo no Senai. E hoje, pelo menos lá na CNC Lab, a gente tem essa dificuldade. Eu queria saber, sai do passado, volta para os dias atuais, você hoje como empresário, sócio fundador da Scomptech, como que você enxerga isso, cara? Porque assim, hoje a gente está com uma dificuldade de mão de obra absurda. Hoje você vê aquele pessoal de 15 anos, lá atrás como você, hoje, procurando empresa para trabalhar também, como é que você enxerga isso hoje? Mudando totalmente o assunto, depois a gente volta para o Senai. Esse é até um assunto bem recorrente, né? Quando a gente conversa sobre empresa, sobre empreender. É difícil. Imagino que... Acho que perdeu um pouco isso ao longo do tempo, né? Essa vontade essa iniciativa, né? Eu preciso estudar para conseguir um emprego. Até mesmo para escolher. Eu vejo que você conversa com muitos jovens, muitas vezes eles vão para um caminho, numa profissão, mas não é aquilo que ele sonhou, não é aquilo que ele quer. Então ele acaba tentando. E essa tentativa vai fazer sem aquele que a gente fala muito, né? Sem o tesão para aquilo lá, o tá afim, né? Sim. Ele não tá afim de fazer aquilo, ele tá fazendo para não fazer outra coisa. Mas não que ele gosta de fazer aquilo. Não sei se isso é muito por conta de influência da internet, celular, ou exemplos, talvez, mas é que é algo geral hoje em dia, né? Então... Porque assim, as empresas continuam, trabalhando, buscando profissionais, buscando formar profissionais, mas eu vejo a grande dificuldade que a gente está tendo hoje no mercado. Então, assim, eu perguntei também para as outras pessoas, meio que unânime. E você ali como, vamos dizer assim, o front da empresa, né, o dono da empresa, você sente muito mais ainda. E você tem uma empresa, que o coração da sua empresa é a sua essência. Então, você trouxe lá. Então, você não consegue, talvez, achar um Celso de 15 anos hoje facilmente no mercado.
É difícil, eu tô procurando já faz tempo. Tem alguns bons, tem alguns que a gente já formou e forma ainda, né? Esse é um outro ponto também que a gente faz bastante lá. Por falta da mão de obra, a gente tem que formar ali internamente, então tem pessoas boas, mas é muito difícil achar pessoas com vontade de seguir nessa área. Os bons que a gente vê, geralmente tem influência dos pais. Hoje em dia também acho que tá muito na moda essas profissões mais digitais, digamos assim, marketing digital, TI, tecnologia da informação, programação. Então o pessoal tá indo muito para esse lado também, esquecendo ou não querendo, né? Essas atividades mais manuais, de mexer com máquina, mexer com eletrônica, colocar a mão na massa mesmo, né? Acho que hoje está mais comum o pessoal querer ficar na frente do computador e trabalhar no computador do que ir ali colocar a mão na massa e mexer com eletrônica, com mecânica. E a geração, ela tá muito diferente também, né? Eu não sei se você sente isso lá, porque já várias pessoas passaram pela Scomptech. Como várias pessoas também já passaram ali pela CNC Lab, e nos lugares que a gente já trabalhou, então a gente vem percebendo isso, vem percebendo essa evolução. Eu sinto que hoje o pessoal mais jovem, não sei se você sente isso também, quer ser protagonista muito rápido. Então, assim, a gente sabe que em todo lugar, na nossa vida, assim, nas empresas também, assim, lógico que as coisas vão acontecer de acordo com a sua habilidade, com o que você entrega. Mas o pessoal em um ano já quer resolver a vida que antigamente não, que o processo demora um pouquinho mais. Eu não sei se você sente isso também, que o pessoal mais jovem já quer ser protagonista, vamos dizer, da onde está, independente do que faça. Sim, é a ansiedade, né? Então entrou já, não são todos, né? Mas a maioria, a grande maioria esmagadora aí, quer tudo muito rápido, mas também não quer se esforçar para aquilo, né? Então, às vezes quer um cargo ou quer um aumento, por exemplo, mas a empresa está disponível para dar, mas se você entregar aquilo ali, Exatamente. Né? Então, eu até falo muito isso para eles, né? Não tem problema nenhum de promover, de reconhecer financeiramente ou com cargo, mas desde que entregue aquilo, né? Aquilo que a gente espera, não é só estar ali por estar, né? Tem que ir atrás. E uma coisa também, né? O pessoal espera muito da empresa poder capacitar, fornecer o conhecimento, passar ali, transmitir conhecimento, né, naquilo que a gente faz, mas tem que ter uma contrapartida. A pessoa tem que ir atrás também. Comigo foi assim, acho que a maioria das pessoas foi assim também, mas hoje eu não vejo mais isso. Então, precisa ter essa vontade, né? Eu costumo falar lá na Scomptech, né? O conhecimento é uma balança, né? O conhecimento em Mitsubishi está de um lado e o conhecimento eletrônica está no outro. O conhecimento em Mitsubishi, ali a pessoa vai aprender em questão de meses. 1, 2, 3 meses, se ela se esforçar, ela já vai conseguir ter todo o treinamento. Mas isso se ela tiver uma base eletrônica forte. Então, se ela conhecer o básico, né? Então, para todas as áreas, né? Você tem que saber a base para poder se aprofundar melhor, para você conseguir entender o que está acontecendo ali com o equipamento, por exemplo, ou com a máquina. Então, independente de você saber, é Mitsubishi ou Fanuc, se você tem uma base que vai servir para todos forte, isso que vai fazer a diferença. E ter pessoas com essa base que está muito difícil hoje em dia. Perfeito, cara. Eu acredito que pelo ensino, talvez, vejo muito lá em Boituva isso, né? É um assunto um pouco polêmico lá, mas tem algumas instituições que seguem mais pro lado acadêmico e não pro lado prático da coisa. Até mesmo pelos professores da instituição, não criticando, né? Mas muitas vezes são doutores que estão mais do lado acadêmico do que o lado industrial. Como é o Senai, né? Sim, então o Senai segue muito isso. E o pessoal acaba incentivando esse caminho que é o deles, onde eles dominam. Tá certo. Então hoje você vê profissionais estudando elétrica, mas eles estão vendo coisas ali a um nível que você não vai... Raramente vai usar na prática aquilo. Exatamente, perfeito, é isso mesmo. Alguns cálculos ali que eu, por exemplo, nunca usei na prática, entendeu? Acho que tem que... Aí não adianta nada você ensinar isso pra pessoa sem ela ter o básico, né? Se ela entender o básico. Não, legal. É bom saber isso daí, porque assim, é uma contrapartida do mundo que você viveu, que a gente viveu e o mundo atual agora. Então eu quero fazer esse contraponto para o pessoal que está assistindo mais novo, que se interessa pela área, entender que tem essa base, que tem esses processos e tem essas fases. E temos que passar por isso para chegar, por exemplo, onde você chegou. Porque assim, a sua história é uma história de inspiração porque teve todas essas fases e você respeitou ela. Então muito legal você ter explicado isso para a gente aqui. Bom ouvir o seu lado dessa história, que é uma coisa que a gente já vem acompanhando aí. Mas vamos lá, agora volta lá para o Senai. Você começa estudar no Senai e começa a trabalhar na Automotion. Qual que era ali... Como que você enxergava quando você começou a entrar nesse mundo?
Porque no Senai você tinha uma base de eletrônica, mas talvez não sei, aí você explica pra gente aqui se era voltado ao CNC ou era voltado à eletrônica pura e como é que a Automotion trabalhava com você, como é que ela tratava você lá, em que ramo e como é que você começou a encaixar as duas coisas que talvez seja... Você acabou de dar um gancho pra mim aí, vamos lá. Sim. Bom, o Senai, o eletricista industrial, era mais voltado para a parte de elétrica, né? Comandos elétricos, instalações elétricas residenciais e tinha bastante comando elétrico. E tinha toda a base de eletricidade, né? Que servia para eletrônica, né? Eletricidade básica, capacitância, indutância, ia lá, né? Não chegava no componente eletrônico, mas os itens elétricos ali. E na Automotion era eletrônica pura. Era manutenção de placas eletrônicas, né? Então, eu já tinha a curiosidade, né? Por conta própria, ter desmontado muita coisa já. Então, visualmente, eu já tinha contato com muitos componentes ali, né? Mas mesmo assim, quando eu entrei na Automotion, comecei a ver aqueles equipamentos mais antigos, os FRs, lá com as placas todas expostas, me assustei bastante. Falava, meu Deus, como que é possível mexer com isso, né? Será que dá para mexer, dá para entender, dá para fazer alguma coisa? Então, os primeiros impactos, assim, quando eu entrei para trabalhar lá, me impactou bastante saber se eu ia conseguir... Mas você já começou a trabalhar com conserto de placa, vamos dizer assim, estagiar com conserto de prática já com os Mitsubishi? Não. Na verdade, não. Lá é no laboratório que via Mitsubishi, a Automotion tinha representação já há muito tempo, tinham 2 técnicos na época no laboratório, tinha uns 3 ou 4 de campo para assistência. E tinha a parte que era muito forte lá da Parker. Então, os equipamentos também, acionamento para motor servo, só que mais voltados para a linha automação. Então, desde... inversor, esses drives para servos, motores servo, CLP. Então, eu entrei inicialmente nessa parte. Entendi. Então, eu entrei para mexer com esses equipamentos da Parker. Aí, inicialmente, né, eu não entendia muito ali do equipamento em si, mas eu já comecei a fazer alguns trabalhos de solda, trocar alguns componentes sem saber porque eu estava trocando, porque pediam, vou trocar, tal, com breves explicações ali. E já comecei com essa linha que não era Mitsubishi. Aí, ao longo do tempo, fazendo as atividades também de menor aprendiz, né? Contar parafuso, separar parafuso. Fiz muito isso também. Lavar peça, né? Não que era só atividade para quem entrava, mas até hoje às vezes tem que lavar, faz parte, né, do processo de reparo. É o processo. A gente tem isso no CNC Lab também, vocês têm nesse Computec, é o processo. Exatamente. Às vezes tem que... Às vezes está no computador ali, mas você tem que lavar uma placa lá no tanque, uma placa suja, né? Isso faz parte até hoje, né? Não só quando era menor aprendiz. Nunca vai acabar. Nunca vai acabar, faz parte do trabalho. Aí foquei bastante nessa... Me colocaram nessa linha de produtos da Parker, né? Que estava muito em alta na época. A Automotion foi muito bem quando representou essa marca e vendeu muito lá. Então eu fazia teste quando era vendido, colocava etiqueta com o nome Automotion... Então, ia vender o servo junto com o drive, eu tinha que parametrizar o drive, testar na giga, fazer rodar. Então, eu fiz isso por um certo tempo lá. Depois, surgiu uma oportunidade de montar cabo. Porque essa parte de drive e drive motores que eles vendiam, eles também vendiam os cabos de potência, de encoder. Sim. E a pessoa que montava, ela tinha recebido uma promoção, ela ia trabalhar na expedição, emitindo nota... parte do almoxerifado também. E me falaram, cola nela e aprende a montar cabo também. E eu comecei a montar cabo daí. Ela me ensinou, a Toninha na época, né? Ela me ensinou a montar cabo de encoder, cabo de potência. Então, montei cabo por bastante tempo lá. E uma coisa que eu sempre lembro, né? Que mesmo estando montando cabo, que talvez as atividades do laboratório não é uma atividade tão legal assim que ninguém queria fazer... Só que mesmo assim eu me dedicava, eu pensava, não, se for para montar cabo o tempo todo que eu ficar aqui, eu seguir isso aqui, eu vou ser o melhor montador de cabo. Vou começar a estocar, vou começar a me adiantar, vou começar a ver meios ali de agilizar o processo. E fiquei montando cabo por um bom tempo. Aí a venda, né, dessa linha Parker e dos motores acabou caindo um pouco o volume. Então não era sempre que eu ficava montando cabo, era esporádico. Então tinha venda, tinha que montar cabo. Quando não tinha, eu já comecei a me debandar um pouco para a área do fundo lá, que era a área que via Mitsubishi, com as 2 pessoas lá. Aí, nas horas que não tinha cabo, eu já comecei a mexer na parte Mitsubishi ali. Inicialmente foi mais fazendo solda, sem saber o que eu estava fazendo ali.
Mas o pessoal já começou a me explicar, já começou a mostrar como que era, já comecei a ver o CNC. Até então eu vi o drive motor, parametrizava, fazia rodar ali no botão e não entendia muito da aplicação daquilo. Quando eu fui para o CNC, aí eu já comecei a entender que tem uma máquina, tem o processo da usinagem, conformar materiais. Então já comecei a ter mais interesse nisso, né? E você já tinha uma teoria já passada, né? Já tinha uma teoria passada, sim. Já estava... O Senai já estava em andamento, já... já comecei nessa época também, despertou interesse de me aprofundar mais em eletrônica. Comecei a comprar aquelas revistas, na época, Eletrônica Total. Eu lembro que eu invoquei até com um projetinho que tinha lá de controle remoto. Aí fiz minha mãe, na época, em Sorocaba comigo, na loja eletrônica, comprei um monte de componente. Gastava muito dinheiro com isso, viu, na época. Comprava muito componente para montar. Falar que funcionou, não funcionou. Os projetinhos que eu fiz dessa revista aí. Mas foram coisas que me ajudaram a buscar conhecimento, a tentar entender, né? Então... Você não ficou só esperando a empresa te dar informação, você foi atrás também da informação, né? Atrás do conhecimento. Sim, fui atrás. Eu queria aprender aquilo ali também, né? Que mesmo na época que eu era mais jovem, eu já mexia com isso sem saber, né? Então, eu queria entender mais a fundo como funcionava. Chegou a fazer algum projeto na sua casa, alguma coisa assim, alguma automação antes disso? Como é que foi? Antes não, eu fiz durante esse processo de menor aprendiz que eu estava na Automotion. Uhum. Aí, enquanto eu estava lá também, né? Só voltando no cabo lá, né? Depois que... Só para concluir essa parte da montagem de cabo, a parte de cabo começou a ficar cada vez menor. Então eu comecei a ficar cada vez mais na parte Mitsubishi. Uhum. Até que acabou a montagem de cabo, aí cada um montava ali, essa tarefa era dissipada ali dentro, né, para várias pessoas, e eu comecei a ficar só com Mitsubishi. Só na área de Mitsubishi ali. Mas projetinhos teve alguns, né, alguns que não deram certo, como esse controle remoto que eu tentei fazer também. Na época não sabia nem comprar a placa aí, corroer, fazer a coisa acontecer. Mas teve um que me incentivou muito a aprender também, foi fazer uma caixa d'água automatizada. Que o negócio parece bem... Na sua casa? Na minha casa, isso. Morava com meus pais, né? Sim. Aí gostava de peixe, de lago, de aquário. Aí, num dado momento lá, eu já cheguei a ter um aquário, né? Que acabei desfazendo, mas deu na cabeça ter uma caixa d'água. Então, mas eu não queria ter só a caixa d'água. Como eu trabalhava na época, eu queria que o negócio funcionasse por conta, né? Então, tinha que aquecer a água, tinha que controlar a lâmpada, tinha que controlar a bomba, não deixar transbordar o filtro. Então, eu pensei em como que eu faria para automatizar aquilo ali, né? Então, eu comecei a pesquisar muito controlador de aquário na época. Então, pesquisei muito circuito, muitas empresas que faziam. Comecei a me aprofundar mais em eletrônica para entender como que ia controlar uma saída, como que ia ligar a lâmpada. E o pessoal da Automotion lá ajudava você nessa época ou não? Como é que era? Ajudava, sim, mas mais a base de reparo de eletrônica, né? Mas a gente conversava sobre isso também. Esse projeto, Sim. Pessoal, tive grandes mestres lá também que me ajudavam muito com isso também. Eu pergunto porque todo mundo que trabalha um pouco em eletrônica pura, você vê que o pessoal, na minha casa eu automatizei, eu fiz o portão eletrônico da minha casa, eu fiz a iluminação da minha casa, diferente. Por isso eu te perguntei isso daí, porque todo mundo tem uma história em casa. Eu acho que isso é um propulsor também para você ir atrás do conhecimento, né? Aprender sozinho. Eu acho que você tem um objetivo, assim, eu quero fazer automação de um sistema ali para ter os peixes ali na caixa d'água. Acho que ter esse objetivo me fez aprender muita coisa também. Aí o que eu percebi que para controlar tudo isso eu precisava saber programação de microcontrolador. Então na época era o PIC, né? Hoje é o Arduino, que o pessoal usa bastante. É a mesma coisa na linguagem em C, o PIC só não tem a plaquinha pronta. Mas aí eu percebi que eu precisava aprender isso. Aí fui atrás, comprei livro disso. Gastava muito dinheiro com isso, comprei um kit para aprender a programar microcontrolador. Um kit, vinha uma apostila em linguagem C. Aí não conseguia aprender aquilo ali, tentava. Aí dei um passo para trás, eu vou aprender primeiro o Assembly, que é uma linguagem mais antiga, né? Mas que dava base para poder ir para o C e entender o que estava acontecendo ali no circuito, né? Então, isso foi tudo de forma autodidata, assim, né?
Aí comprei esse livro, comecei a estudar, não cheguei no final, já abandonei, porque Assembly era muito chato na época, né? Demorava muito para entender, para fazer. Aí já fui pro C. Aí comecei a usar aquela apostila, aquele kit que eu tinha comprado. Aí já comecei a entender, comecei a programar. Aí usei displayzinho de LCD, eu programava a data e a hora que a lâmpada ia ligar, que ia apagar, a temperatura que o aquecedor ia ligar, ia desligar. Nisso fiz ali todo um sistema para controlar a caixa d'água com os peixes ali. E assim, isso é um projeto, né? É um projeto, é um processo, é um método. Você fez assim, querendo ou não, você estava se autodesenvolvendo também para o seu futuro. Exatamente. Né? E assim, acredito eu que depois, isso lá dentro da Automotion, esse método que você criou, tanto de pesquisa, projeto, e até o desenvolvimento do processo, até chegar na conclusão do projeto, também você acabou aplicando lá. Porque daí você entra nesse mundo do CNC e é muito disso lá no mundo do CNC. Não tem como você fugir disso. Você tem que pensar, tem que se preparar para poder fazer as coisas. Não é só consertar a placa, vamos dizer assim, né? Exatamente. Não é só consertar a placa, você tem que entender, né? Entender como tudo funciona ali. No caso, a parte de programação ali no CNC, você tem que reinstalar um software, tem que fazer um backup, um restore. Então, mesmo sem perceber, eu já estava preenchendo essas lacunas aí, né? Essas lacunas, entender como a placa é feita, como o circuito funciona, como a programação interna ali está funcionando, como os componentes estão interagindo. E isso fez toda a diferença quando eu comecei a atuar com a manutenção CNC, né? Com certeza. E lá na Automotion, quanto tempo você ficou nesse processo assim, até você mesmo, ou o pessoal internamente, como você disse, teve vários mestres lá dentro. Mas até o pessoal falar, botar aquela confiança em você e falar, cara, o Celso está pronto para jogar. Eu acredito que quando eu era menor aprendiz mesmo, até para ser motivo de contratação depois, né? Acho que o pessoal não tinha uma política lá na época, de efetivar, ou talvez não tinham as pessoas certas na época, né? Mas acho que por eu ter sido efetivo, eu julgo hoje que acho que já viram alguma coisa disso lá. Então, acho que esse interesse... Foi até precoce, né? Pouco tempo você já conseguiu, vamos dizer assim, contar tudo isso pra gente. Praticamente em quanto tempo de menor aprendiz ali? 1 ano e meio? Foi um ano depois da efetivação também, né? Mas acho que foi muito por esse interesse. E sempre tive muito interesse em ter informação também. Então isso é um insight aqui que ele está trazendo pra gente, pro pessoal mais novo aí, que está começando ou está fazendo um estágio, alguma coisa assim, que é interessante a gente saber. O André Gamba, da Gevernova, ele falou muito disso, que quando ele era mais novo lá na General Electric, na antiga Gevisa, né? E buscou muito conhecimento também. E ele fala isso, que assim, não é só igual você comentou, não é só esperar da empresa, você ir atrás, porque assim, em pouco tempo, precocemente, o pessoal já conseguiu enxergar isso em você. Fazendo trabalhos em casa, buscando conhecimento externo, vamos dizer assim, aprendendo coisas novas. Então, assim, é isso que eu acho que está faltando, isso é uma coisa que a gente tem que trazer para o pessoal aqui, para chegar, vamos dizer assim, ter exemplos como o do Celso aqui, você também tem que buscar, a gente tem que incentivar o pessoal a buscar cada vez mais. E vamos lá, Celso, aí você é efetivado, cara. Como que é isso? Você é efetivado e vai jogar em qual posição lá dentro? Bom, eu fui efetivado, eu fui atuar com a equipe Mitsubishi. Então, já tinha um espaço para eu trabalhar lá, eu ficava mais na parte de simuladores lá. Minha bancada era a bancada de teste mesmo, bancada onde tinha simuladores. Aí no início eu fazia mais montagem, desmontagem, análise inicial, para poder passar o orçamento. Isso de CNC, drive, fonte, motores, tudo? Isso, CNC, drive, todos os elementos da máquina. O pacote eletrônico Mitsubishi, né? Então, desde o CNC, os drives, motores, cabos. É ali que começa o seu namoro com o Mitsubishi, então vamos dizer assim. É ali que começa. É o marco zero. É ali que começa. Ali, desde a parte de avaliação inicial até o reparo, tinha contato com tudo. A parte de soldagem de placas, trocar componentes, fazer a lavagem também, descontaminação, montagem, teste. Foi ali que começou tudo isso, né? Eu lembro que teve um momento lá que aconteceu uma falha no teste lá, acho que isso me influenciou bastante positivamente, né? Tava junto com uma pessoa testando o equipamento, né? Teve uma inversão de uma ligação lá, aí deu um BO lá, deu um pipoco lá e acabou afetando o CNC na época. E nisso, como forma de eu aprender, né? Não punição, né? Porque eu levo isso pro lado positivo, mas eu tive que resolver isso. Então, depositaram em mim, você vai ter que agora ir atrás para resolver. Você vai ter que chamar o pessoal lá da engenharia de cima, lá da assistência. Resolve aí, né? Dá um jeito.
Aí, nisso eu fui atrás, né? Isso me incentivou muito. Tive que falar na época era o Tchodin lá, o Tchodin japonês. Aí, o Tchodin veio para me ajudar. Tchodin não falava 2 vezes a mesma coisa. Então, ele falava, ó, anota que eu não vou falar de novo. Então, anota aí o que eu tô fazendo, o procedimento. Aí eu comecei. Então, essas coisas me influenciaram a anotar, a ter informação para depois ter onde pesquisar. Então, muito foi por conta dessas pessoas também, né? O Tchodin foi um deles e outros também na época do Automotion. Mas aí que me incentivou a ter informação. Eu sempre gostei de ter os PDFs ali. Eu não suportava, você tem essa informação, eu não tenho. Não, eu tinha que ter também. Eu quero conhecer, eu quero entender também, né? Isso também acho que me fez também ter essa curiosidade e me fez ter todo o conhecimento que eu tenho hoje também, de ir atrás da informação, né? E não me satisfazer com, você falou que é assim, será que é isso mesmo? Será que não é diferente? Será que não pode ser diferente? Será que é verdade? Então, acho que ter esses documentos para poder validar, poder estudar, sempre tive interesse também. Cara, e você fica por 7 anos na Automotion, né? E assim, querendo ou não, acredito eu que a base para você ter hoje, você enxergar a Scomptech, tudo nasceu lá dentro. Tudo que eu fiz e faço na Scomptech acabou sendo influência de lá. Mas enquanto eu estava lá, eu não pensava na Scomptech. Porque depois, né, um próximo passo aí, quando eu saí de lá para ir para uma outra área. Sim. Então, enquanto eu estava lá, eu não tinha esse pensamento. Mas lá nesses 7 anos na Automotion, teve alguns pontos assim que você considera crucial para o seu aprendizado ou para a sua formação, para você poder se desenvolver para depois tomar um passo lá na frente? Assim, teve vários, né? Porque eu não fiquei só na parte de reparo. Eu não fiquei só na parte de reparo de placas. Então, com o tempo, é a trilha comum para quem acaba seguindo essa parte de reparo, né? Você começa a reparar, começa a conhecer o equipamento, fazer os procedimentos de manutenção no laboratório. Mas depois chega um ponto que você já consegue fazer aquilo em campo também. Então eu comecei a sair para campo também. Então já foi assistente técnico também? Já fiz bastante assistência. E mesmo assim, mas assim, você não conhecia o processo de usinagem, então você chegava lá, porque como é que assim, normalmente o assistente técnico, a gente estava até conversando aqui, vamos pegar um exemplo do Fuji, que ele fala assim, eu perguntei para ele, cara, qual que é o X da questão ali para você ser referência, por exemplo, mas para você ser um bom assistente técnico? Ele falou, cara, você tem que conhecer eletrônica, tem que conhecer mecânica, tem que conhecer processo. Ou você vai com quem conhece essas três bases, vamos dizer assim. E como que era assistência técnica para você, cara, no começo? No começo foi bem difícil, né? Eu confesso que não gostava justamente por não ter essas bases que o Fuji falou. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Ter esse conhecimento mecânica vai ajudar muito, né? E eu não gostava muito na época por conta disso. Gostava mais de ficar interno. Meu foco sempre foi o reparo interno, né? Mas tive que fazer. Mas é porque o pessoal também depositava uma confiança em você. Sim. Sim, é que quando... Costumo falar, né? Quando a gente tá com o respaldo de uma marca por trás, que era o caso do Automotion, tinha a Mitsubishi por trás... Então, digamos que você está no zoológico, né? Diferente da gente hoje que está na selva. Você não tem um respaldo ali de peça. Então, toda assistência, você levava os equipamentos juntos, os equipamentos novos, preparados do estoque. Então, ficava mais fácil você isolar o defeito, você conseguir fazer um teste. Toda assistência que qualquer um dos técnicos, engenheiros iam, levava algum equipamento junto. Seja um equipamento novo, um CNC novo do estoque, um HD preparado. Então acabava sendo mais fácil, né? E a gente lá também ia até certo ponto. Passou desse ponto, tem que chamar o fabricante da máquina. Aí já não é mais eletrônica Mitsubishi. Então era mais cômodo. Era e é até hoje, né? Mais cômodo. Você focar só no equipamento, mas muitas vezes até não focar em pôr a máquina para rodar como um todo. Diferente quando você tá agora fora, resolver o problema da você não vai poder falar pro cliente, eu vou até aqui. Agora você tem que chamar o fabricante aí da máquina para concluir o serviço. Agora não é mais assim. Então, enquanto você tá lá, você consegue fazer isso até. Espetacular essa explicação que você deu, porque quando você tá atrás de uma marca, tá uma marca por trás de você, isso é verdade, né? Vou dar o exemplo do Fuji de novo, porque ele falou que quando ele fazia entrega técnica pela Home, ele tinha a Home por trás, tem um sobrenome, né, cara? Vamos dizer assim. E você tá por dentro do zoológico. Quando você... Eu gostei do que você falou. Quando você tem uma marca por trás de você, é como se você estivesse dentro do zoológico. Você domina aquilo ali, mas você tá ali, vamos dizer assim, resguardado. E agora,
vamos dizer assim, empreendendo, você tá na selva. Cara, sensacional essa explicação. Eu nunca tinha ouvido falar e é uma das coisas que eu vou usar. Sensacional. O Emerson, ele fala uma coisa assim. Ele falou uma coisa assim pra gente aqui. Como é que funciona? Que o Emerson trabalha com a parte de robótica, precisão robóticas, né? E ele usa aquele filme Tropa de Elite, né? Uma parte do filme Tropa de Elite para conversar com o pessoal dele. Como é que funciona? Quando os caras estão reunidos lá, né? E aí o pessoal se conversa sobre uma operação e o Capitão Nascimento, ele até falei, né? O Emerson Nascimento, o Capitão Nascimento chama o pessoal dele e fala: a gente vai ter que ir pro cliente, tem que botar o robô para funcionar. Nós temos que ir lá garantir o sono do Papa. Né? Então, assim, ele fala desse jeito. E lá, na realidade, o BOP é assim, né? Temos que garantir o sono do Papa. E assistência técnica é muito assim hoje, né? Você tem que ir lá e botar a máquina para funcionar. Né? Você tá na selva, tem que garantir o sono do Papa. Cara, é sensacional essa explicação sua. Gostei muito, cara. Cara, mas uma coisa que você mandou para mim aqui, que eu achei super interessante, que eu queria que você falasse, que você teve um treinamento de reparo na Mitsubishi dos Estados Unidos, cara. Sim. Que época que foi essa e como foi isso? Conta pra gente. Foi com 19 anos. Então fazia 3 anos que eu estava lá já. Já, querendo ou não, já tinha um certo protagonismo ali na parte de manutenção do laboratório, né? Na parte eletrônica. Aí tive essa oportunidade de ir junto com mais 2 pessoas lá para Chicago, né? Porque não como hoje, né? Na época, quem tomava conta ali dessa representação da Automotion era a Mitsubishi Estados Unidos. Chamava MEAL na época, né? Não era o Japão diretamente, hoje que é o Japão, né? Então era na MEAL lá em Chicago, então surgiu essa oportunidade de fazer o treinamento lá. Aí fiquei 15 dias lá, na época tava lançando um comando Mitsubishi voltado para Mazda, que era o Mazatrol Smart. Então fui lá desbravar isso daí, né? Ter o treinamento disso para depois trazer para cá, até passar para Mazda, por exemplo, o treinamento disso. Mas tive contato tanto com esse treinamento CNC lá, quanto um período no laboratório. Então fiquei mais de 10 dias no laboratório lá, vendo como eles faziam reparo, como que era a forma deles trabalharem também com o equipamento Mitsubishi. Então isso me deu uma bagagem gigantesca também. Tanto para atuar lá dentro do Automotion, quanto depois, uma bagagem que ficou para mim, que eu uso até hoje, né? Então pude ver de perto como a própria Mitsubishi trabalha com o equipamento, né? E assim, você conseguiu enxergar uma diferença do jeito que a gente trabalhava aqui no Brasil? É uma cultura diferente? Como que eles enxergam o mundo do reparo? Como que foi para você isso daí? Explica pra gente, assim, porque o pessoal aqui já trouxe algumas histórias que foi o próprio Emerson, quando ele foi na Ford, na Espanha. Então ele falou assim, cara, era uma coisa totalmente diferente do que a gente tinha aqui em Taubaté. Então, para você, como é que foi, assim, no mundo de reparo, ir para Chicago, conhecer como que a Mitsubishi tratava a parte de reparo e até a parte de, vamos dizer assim, processo, como é que eles encaravam as coisas, como que era aqui a diferença do Brasil? Lá o foco era reparo da placa, né? Reparo a nível de componentes, que é algo que eu trago hoje para esse Comptech também, né? Aqui não era tanto foco o reparo da placa em si. Também lá favorecia isso, então lá, por ser maior, né, tinha pessoas especializadas em cada linha de equipamentos. Né? Então tinha o cara do comando mais antigo, a série M3, tinha o cara do comando mais novo. Então tinha especialistas em cada comando ali. Isso fazia com que eles se aprofundassem nos circuitos, fizessem os reparos, né? Já no Brasil, o foco não era nem tanto o reparo a nível de componente. Até porque não tem especialista em cada linha, então o foco era agilizar, e muitas vezes agilizar era trocar uma placa. Então, só que isso acabava encarecendo, acabava não viabilizando muitas vezes o reparo, né? O cliente tinha que muitas vezes comprar um novo. Então, lá eu vi muito isso. O foco era consertar a placa, independente do defeito, se precisasse refazer uma trilha, ia refazer. Então, eu percebi muito essa diferença. Enquanto aqui, o foco era agilizar, e por não ter, às vezes, todos os especialistas em cada equipamento, acabava agilizando, trocando a placa e viabilizando o reparo. Mas, por um lado, foi bom também aqui ser desse jeito, porque eu, por exemplo, tive contato com todas as linhas de produto. Não, se eu estivesse lá, por exemplo, imaginando esse cenário, talvez eu ia focar num segmento só da Mitsubishi. Um CNC do modelo tal. Aqui não, aqui tinha que ver tudo, né? Porque a equipe era menor, o volume também era menor do que o deles lá. Então, mas esse conceito de reparo que você observou lá no Chicago, eu sei que hoje você aplica na Comptech, que ele é especializado em Mitsubishi. Mas você chegou a trazer, ou o pessoal chegou a trazer, tentar trazer esse conceito aqui também para o Brasil ou não?
Sim, Depois dessa visita, depois desse treinamento. Sim, a ideia também, além do treinamento, era trazer mais conhecimento para poder se aprofundar mais nos reparos aqui também, né? Mas isso também ia muito do técnico que estava analisando. O objetivo era dar a solução mais rápida possível, então eu ficava muito na mão dos técnicos. Então, se eu quisesse ser um técnico que ia só ficar ali no superficial, só trocar placa, só trocar a gente chama de decal, umas plaquinhas que vai na placa, eu podia fazer isso. Então, ou eu podia ter um interesse maior, vou gastar mais um tempinho aqui e vou me aprofundar. Eu ia para esse lado, eu tentava ir um pouco além da conta, né? Até teve uma situação, até de um dos produtos que fez com que eu iniciasse aí os reparos, né? Que são os motores inteligentes, são usados em máquinas Citizen, mais focadas na parte de implante dentário, próteses. São máquinas que usaram uma linha de equipamento que é motor encoder e drive, tudo junto. Não é o drive lá no painel, tá tudo compactado ali. E por ter o encoder, o fabricante nunca recomendava o reparo, por contaminação e outros fatores também. Só que eu me sentia mal por ver às vezes um equipamento com defeito fácil, que era um componente que nem ia envolver o encoder. Na época a gente não conseguia nem testar, nem para validar se estava com aquele defeito ou não, e fazer um reparo. Então eu fui o primeiro lá que, não, vamos pegar, vamos testar, vamos ver na máquina como que é o cabo para poder ligar esse motor. Aí fiz na época lá uma gambiarra lá com cola quente, com os terminais para poder testar. A gente começou a testar aquilo e começamos a tentar fazer uns pequenos reparos ali. Mas isso sem intenção, sem segunda intenção de fazer aquilo fora da Automotion, foi por interesse mesmo. Como eu falei, né, dependia do técnico. Então, o meu interesse era se aprofundar para aprender também. Aí, antes de eu ir para os Estados Unidos, eu listei, né, algumas coisas que eu queria ver, queria aprender lá, né? E essa foi uma delas, como que eles faziam reparo nesse motor inteligente, né, o drive inteligente. E a resposta foi não, nós não fazemos, não é para fazer reparo nisso, nós não reparamos esse tipo de componente. Mesmo nos Estados Unidos? Mesmo lá. Eles não repararam, então era um item descartado, né? Só que lá pelo menos testava, eles conseguiam testar, né? Para dar o laudo para o cliente. Então aí já vi que não poderia reparar isso no Automotion também, né? Mas mesmo assim eu sempre quis ir um pouco mais além, né? Do que só... Porque ser trocador de placa, que conhecimento você precisa? Exatamente. Isso é fácil, não precisa de tanto conhecimento assim. Exatamente. Você falou antes de você comentar da sua história lá quando você vai para os Estados Unidos, que você falou, eu estava lá na Automotion com um certo protagonismo, então eu mais 2 pessoas fomos fazer esse treinamento lá. E quando você fala do protagonismo, e eu posso dizer com propriedade, que você, se não for o maior, que eu acredito que seja, o maior especialista de reparo Mitsubishi do Brasil. E aí você comenta que você sai da Automotion para uma outra área. Por que isso, cara? Se você está com protagonismo, se você está como especialista e você muda de área, como que acontece isso na sua vida? Esse é um período aí... Eu tava fazendo assistência, como o caminho, né? A trilha, acredito que até hoje é assim, né? Esse Comptec é mais ou menos assim também, né? Você começar no reparo, CNC, começa nos drives, CNC, assistência, depois suporte técnico, você tá com mais conhecimento. Eu trilhei todo esse caminho lá dentro. Assistência eu não gostava muito de ir para campo, justamente por não ter essas bases aí que o Fuji enfatizou, né? Processo, mecânica também, não tinha isso. Tinha ali, pela experiência das assistências que eu já tinha feito, né? Mas não tão aprofundada. Aí chegou um momento que eu estava fazendo assistência, dando suporte, eu já saí do laboratório e fui para a parte de cima lá, administrativa, para dar suporte, atender telefone, resolver cada dia um problema novo ali, tentar ajudar o cliente. E tinha momentos que eu tinha que sair do suporte, voltar para o laboratório, para assistência. Né? Eu comecei a ver que tava meio estranho. Não comecei a gostar muito disso, né? Tava um pouco confuso. E não só por isso, mas em 2000 um pouco antes, um ano antes de eu sair da Automotion, que eu saí lá em 2013, eu comecei a fazer engenharia. Eu comecei a fazer engenharia a princípio da computação, depois que eu mudei para elétrica, porque eu queria aprender mais, né? Até então eu já tinha me envolvido com mais projetos fora da Automotion, então aquele primeiro da caixa d'água ficou para trás, tiveram outros também, comecei a ajudar amigos em TCC de curso técnico, tecnólogo, universitário também, de engenharia.
fazia a placa, o projeto eletrônico. Então eu estava muito empenhado nessa parte de engenharia, né? De projetar circuito, desenhar circuito. Aí comecei a fazer engenharia da computação na época e a carga da faculdade é alta também, né? Bastante. Porque a parte inicial, principalmente, que é comum ali dos 2 primeiros anos. Então, quando eu comecei a fazer engenharia, eu queria trabalhar como engenheiro. Queria experimentar também como que é fazer o que eu fazia como hobby, as placas ali, os projetinhos para amigos, fazer profissionalmente. Como que seria isso, né? Aí surgiu uma vaga na CES Imerso, lá em Boituva, Sim. onde meu pai trabalhou 12 anos, então tinha... Era uma referência de empresa, é até hoje, né? Hoje. Uma referência na cidade lá, melhores empresas para se trabalhar e tudo mais, empresa espetacular. Surgiu uma oportunidade lá para entrar no setor de pesquisa e desenvolvimento de produtos eletrônicos. Então era um estágio. Na época eu já estava como técnico na Automotion, já tinha feito treinamento, já estava no suporte, assistência, laboratório. Era um protagonista lá dentro, era a referência do pessoal, dava treinamento pro pessoal que entrava. Mas queria experimentar. Morava com os meus pais ainda na época, aí queria experimentar isso e me candidatei à vaga de estágio. Aí, sendo técnico, né? Acabei passando lá, era para ganhar metade do que eu ganhava antes, mas eu queria aprender, queria ver como que era esse lado, né? Testar esse outro lado que eu tinha como hobby na época. Aí entrei a estagiar lá na Chimerso. Para mim foi muito bom, porque era um lugar que meu pai tinha feito história lá, meu pai trabalhou na expedição lá, não era na área técnica também, mas trabalhou 18 anos, então era uma referência de empresa na cidade, então foi muito legal estar lá, né, estagiando. Aí lá eu pude ver esse outro lado. Até então que eu via como hobby, lá eu pude ver profissionalmente como aquilo funcionava. E como é que foi a sensação? É diferente do que tudo que você tinha visto? Porque assim, eu trabalhei em engenharia há 17 anos, então assim, e hoje a gente trabalha lá na CNC Lab, é totalmente diferente. Mas eu trago muita coisa de processo que a gente consegue colocar no dia a dia, mas assim, é um ambiente totalmente diferente. Então você sai de vamos dizer assim, da manutenção e vai para engenharia. Eu fiz o caminho contrário. Como é que foi para você? Qual foi a sensação de você? Foi bem desafiador na época, mas me deu uma bagagem tremenda, porque o conhecimento que eu tinha de manutenção é um lado da história ali, né? Você tá do lado que desenvolveu aquilo, então muitas vezes você tá vendo um componente ali no circuito na manutenção que você não sabe por que tá ali. Sem ele funciona, mas por que ele tá ali? Aí eu pude ver esse lado, não, ele tem que estar ali por uma coisa. Até então, os projetinhos que eu fazia, funcionou, fez a função dele, tá valendo. Mas quando você tá do outro lado, não é só ele funcionar naquelas condições, ele tem que funcionar com o celular do lado, com as redes Wi-Fi ali em volta, com os ruídos, com o walkie-talkie. Então ele tem que sofrer vibração, tem que sofrer variação de temperatura. Então tem um monte de outras condições ali que existem para o equipamento funcionar. Não é só executou a função e já está valendo. Então existem outros componentes por trás que vão fazer com que ele funcione nessas condições. Então eu pude ver esse lado também, para entender muitas vezes um componente ali fazendo manutenção, por que ele está ali? Sendo que sem ele também funciona. Então você acredita que foi fundamental você poder fazer essa migração da manutenção para a engenharia, para você poder enxergar esse lado, para você chegar onde você chegou hoje? Sim, com certeza. Tanto a parte de conhecimento, né? No começo, o setor, né? O que eles faziam lá? Hoje, todo elevador que você vê aí, Otis, Schindler, provavelmente a placa foi feita lá na Chimerso em Boituva, embora ela é mais conhecida pela parte de segurança, cortina de luz, sensores. Então, toda essa parte de placas é desenvolvida lá dentro. Nacionalização de produtos também. Então, quando eu entrei, além da parte de projeto, eu pegava os protótipos que chegavam, a placa toda lisa ali, sem componente nenhum, montava os componentes. Coisa de estagiário mesmo, né? Soldava milhares de componentes ali na placa para colocar para funcionar. Isso me fez ganhar muita habilidade manual também, na eletrônica, né? Aprimorar isso. Fazia também os layouts de placa. Pegar um circuito que o engenheiro que eu acompanhava ali testou na protoboard, aí colocar aquilo num software, fazer o desenho. Fazer esse desenho não pensando também só em funcionar como eu fazia antes. Mas também para manutenção, futura manutenção. Para manutenção futura, para ele funcionar em condições severas ali, de radiofrequência. Então, fiz cursos na época também,
quais eram as boas práticas para fazer o layout, as formas de passar a trilha ali, para evitar ruído. Então eu comecei lá a fazer bastante desenho de placa. Isso acho que foi a maior parte do tempo que eu fiquei lá. Acompanhar os engenheiros ali na placa, na protoboard, fazendo os testes e fazer o layout da placa em si. Isso me deu muita bagagem também para essa área de projeto. Isso eu fiquei 1 ano lá como estágio, já atuando nessas partes, né, de fazer a montagem do protótipo, testar, layout de placa. E eu acompanhava muito o processo produtivo também, porque a gente acompanhava todas as fases do projeto. Então, se fosse nacionalizar, por exemplo, uma placa do elevador, do display do elevador que conta o andar. Então, tinha desde o layout, você fazer o layout, mandar vir a placa, montar os primeiros protótipos, testar. Depois tinha que encaixar aquelas primeiras, a série 0 que a gente falava na linha de produção, para poder passar, fazer a montagem na linha. Então, tive muito contato com a parte do processo como um todo também. É uma empresa multinacional, né, e certificada na ISO 9001 também, então me deu uma visão geral de tudo. Compras, tem que comprar o componente para ter no estoque para poder produzir a placa. Tem a parte de processo da empresa, que tem que calcular o tempo para produzir. Compras, então deu toda uma visão geral ali do processo fabril, né, que deu muita base para empreender depois também, né. Que show, cara, que show. E assim, você tirava do papel, vamos dizer assim, você colocava no papel, tirava do papel e via acontecer. Resumidamente, falando isso, em todos os processos, vamos dizer assim, da própria Acerce Immersion para qualquer tipo de projeto. E quanto tempo você ficou lá, cara? Eu fiquei 1 ano de estágio, aí fiquei no total 3 anos lá. Aí no primeiro ano de estágio... Bastante. O estágio pode se estender até 2 anos. Uhum. Mas eu quando fui para lá, né, eu já tinha um emprego, já tinha uma carreira já na área de manutenção. Então, me planejei ficar 1 ano lá, né? E dava a entender que eu seria efetivado depois, já no primeiro ano, né? Mas não foi o que aconteceu na época. Eles queriam se estender por mais 1 ano. Todo estágio de engenharia ainda é assim. Não tem jeito. Aí já comecei a ver, né? Puta merda, né? Não muda nada. Muda a empresa, mas não mudou nada, assim, né? Tava melhor fazer em casa os projetinhos aqui no profissionalmente, né? Aí eu comecei a sondar voltar para Automotion. Nessa época que eu vi que não ia ser efetivado, né? Daí comecei a conversar de novo, comecei a ver se dava para voltar. E conversei lá na Chimerson, ó, se não for efetivado, não me planejei para isso. Já tinha uma carreira antes, então se não for efetivado eu vou voltar para onde eu tava, para a área que eu tava. Aí fui efetivado. O período de estágio lá me ajudou muito nessa parte inicial da faculdade também. Porque eu tinha mais tempo livre para poder fazer os trabalhos, estudar para provas, principalmente na fase inicial ali, que é a fase mais difícil, né? Sim, os primeiros anos. Os primeiros anos. Mas aí eu acabei sendo efetivado, aí continuei lá na Chimerson trabalhando com isso, com projeto, montagem de sensor, placas. Fiz alguns cursos também de layout de placa, né? Como fazer profissionalmente isso nos softwares que o mercado usa. Mas aí comecei a projetar também, né? Eu vi que o Fuji falou um pouco disso também, né? De você estar num lugar e começar a fazer uma projeção. Como que vai ser daqui 1 ano, 2, 3, se eu continuar ali, né? Então, eu comecei a ver um engenheiro lá que trabalhava comigo, né? Formado em Federal, no Paraná, Marcos Vinícius, né? Hoje ele tá no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da VEG, lá em Jaraguá. Aí comecei a ver a trajetória dele ali dentro, sabe? Ele já estava há um tempo, não tinha reajuste. Quando ele estava ganhando, já era mais ou menos o que eu ganhava lá Era mais do que eu ganhava na Automotion, só que estava bem próximo. Aí essa projeção não me agradou muito. Aí já vi que... Porque você tem que pensar no seu futuro, né? Pensar no meu futuro. A história do Fuji é muito assim, né? As fases dele, ele olha pra frente e ele fala... Bom, aquele cara ali tá tantos anos aqui e ganha X. Para eu ganhar, então, esse X, eu tenho que demorar... Não, então eu vou pra lá. Ele faz muito o que você... E assim, a sua história... a gente fala aqui que o Fuji, ele é um cara... Lógico, é outro segmento, assistência técnica, mas ele é especialista em FANUC. Eu falo que em reparo de Mitsubishi, como eu falei aqui anteriormente, você talvez seja o especialista número 1 do Brasil. E a sua história é muito comparada assim com a dele em alguns momentos. Você também vai para um estágio, ele vai também para um estágio na Home para ganhar metade do que ele ganhava. Uhum. Então ele abre mão do financeiro para ele poder mudar ou dar um passo para a carreira próxima. Você fala ali quando você estava no hotline, no atendimento no telefone, e assim, matar um leão por dia, assuntos diferentes por dia. E ele fala que isso foi fundamental para ele também, para ele poder aprender
várias situações que depois ele aplicou em campo. Então, assim, a sua trajetória, por mais que você é bem mais novo que o Fuji, ela é muito parecida, cara. Então, assim, isso que é o legal. Mas vamos lá, aí vamos continuar aqui. Aí nesse Merchant você tem essa visão aí que é parecida com a do Fuji, começa a perceber que, opa, talvez se eu continuar aqui é legal, é bacana, é assim, um trabalho sensacional, né, de uma base legal, mas e o meu futuro? Exatamente. Assim, de conhecimento, aprendizado espetacular por ter esse outro contato, né, para saber o que é necessário para um produto ir para o mercado, né? Conhecer os processos, conhecer como ele se interage ali na empresa. Isso me ajudou a desenvolver muito, né? Pessoalmente, tecnicamente, pessoalmente, comunicação com as pessoas também, com os departamentos, fazer a coisa acontecer para o produto sair ali, né? Então, esses 3 anos foram nisso, né? Na parte de desenvolvimento de produtos eletrônicos. Mas quando eu vi que eu projetei esse futuro e não vi muito sentido ali... Talvez no Brasil isso não é tão valorizado, quem está nessa área de desenvolvimento de produtos não seja tão valorizado assim. Aí comecei a pensar, né? Poxa, na manutenção, acho que se eu voltar, se eu começar a fazer alguma coisa ali, pode ser que eu consiga ter uma renda extra, consiga pensar em algo fora daqui também, né? Aí antes até de entrar na manutenção, né, surgiu uma vaga numa empresa em Tietê, lá perto de Boituva, para fazer também layout de placa, mexer com placa eletrônica. Eu me candidatei à vaga, deu certo, eu passei no processo seletivo deles lá. E nesse ponto aí, de eu passar nesse processo seletivo, eu não quis ir para lá, porque já estava com um plano de tentar voltar para a área de manutenção, mas eu me propus a eles de fazer os layouts, não internamente, mas fazer por conta. Fazer na minha casa, nas horas vagas ali. E acabou que eles aceitaram. Eles aceitaram isso, depois que me testaram um monte lá, né? Fiz vários testes de solda, de desenhar placa e várias coisas lá. Aí eles aprovaram eu fazer o serviço na minha casa, os layouts, e foi aí que eu tive que abrir o CNPJ. Na verdade foi por conta disso, foi para atender essa empresa para fazer os layouts das placas ali. Isso foi em 2016. Isso nasce como o CNPJ? MEI, é isso? Então, mas nasce como Scomptech já? Nasceu. E o nome Scomptech, quando a gente tava lá na Chimerson no laboratório, né, com o pessoal, a gente conversava, né, de, vamos voltar a fazer reparo. Tinha uma outra pessoa lá que reparava televisão na época, né? Vamos abrir uma oficina aí, vamos dar um jeito. Aí abre a Scomptech. E esse cara falou... Sempre falava por causa do Scomparim, né? Era o Adorinho, ele falou, Scomptech. E isso ficou e... Esse nome tá aí até hoje. Que legal, cara. Então é assim que assim, não foi você que deu o nome, foi foi uma outra pessoa. Hoje em dia tudo é tech, né? Tech. Então, ele falou esse nome, gravei esse nome e acabou sendo até hoje. Aí lá abri o CNPJ para começar a fazer os projetos, né? Aí já como Scomptech. Já como Scomptech, mas trabalhando na Chimerso ainda. Então tava lá e quando eu tava em casa, tava fazendo esses layouts. Me estendi ali até noite afora para fazer, para poder atender. Eram equipamentos hospitalares. Então, a empresa me deu curso também para fazer layout. Me especializei mais nisso. Mas aí, um belo dia, eu voltando do almoço para Chimerso lá, né? Aí era perto da casa dos meus pais. Aí toca meu celular. Eu lembro até hoje essa cena, né? Toca, eu vejo lá... Nelson Yamamoto, a ligação. O seu Nelson ligando, né? Nelson, especialista em Citizen, né? Trabalhou muitos anos, trabalha, né? Até hoje com máquina Citizen. Aí ele me ligou na hora, eu falei, ixi, é manutenção, né? Já lembrei lá das assistências, tudo aquilo lá, né? Mas vou atender, né? Aí atendi, ele tava com esse motor inteligente, né? Que geralmente era condenado. E era um defeito fácil, que não precisava de giga de teste, era só medir, constatar, trocar o componente, constatar que deu certo e tava pronto. Aí eu aceitei. Manda aí que eu vou ver. Aí nisso eu já tinha lá na casa dos meus pais já ferro de solda, por fazer os projetinhos lá também, já tinha todo o aparato ali para fazer análise. Aí aceitei o primeiro. Aí fiz esse primeiro reparo, deu certo, funcionou. A partir daí eu comecei a conversar também com pessoas que eu já tinha dado suporte na época da Automotion. Comecei a testar. Era uma época também que os profissionais autônomos estavam muito carentes de suporte técnico. Então tinha muita gente que estava no mercado da época da Megaton.
que acabou fechando, né? Então dissipou-se a muitos técnicos. Então, o fabricante dava mais respaldo pro dealer, né? Quem revendia a máquina. Não, nem tanto pro técnico ali de campo autônomo, né? Então, eu comecei a fazer contato com esse pessoal também. Seria interessante aí reparar equipamento para vocês e tal. Eu cheguei a testar também... eu sabia que na época a Eaton Mogi ali tinha muito equipamento, tinha muita máquina Morisseiki com os equipamentos, os Drive Juniors, né? Os SVJ2. Aí mandei um e-mail para Eaton lá na época, até com @gmail.com. Falei, sou especialista no equipamento tal. Eu sempre fui muito pé no chão também, não abri o leque gigantesco para me estrepar e prometer aquilo que eu não ia cumprir. Então, foquei no nicho, sou especialista nesse equipamento. Vocês têm interesse? Se tiver problema, eu tô aqui. Se tiver problema, eu tô aqui. Vocês têm interesse de fazer um cadastro? E veio uma resposta positiva. Porque ninguém fazia esse reparo. Ninguém fazia, era mais trocação, né? E o volume lá era muito alto desses equipamentos. E então, já estava com o Nelson, já me incentivando a fazer alguns reparos nessa linha inteligente. Podemos dizer que o Nelson foi fundamental nessa sua virada de chave? Sim, sim. Porque o Nelson, ele trouxe uma carteira de clientes, né? Que ele já atendia. Então, me deu muita segurança, né? Para engrenar nisso, né? Então, foram várias coisas, né? Foram a empresa que eu fazia layout, que abriu o CNPJ. Foi o Nelson, né? Que trouxe alguns reparos já. Comecei a fazer contato com algumas empresas e vi que dava para começar a pegar alguns reparos ali. Até que em junho de 2016, eu saí de férias da Shimerso e tava sobrecarregado. No quartinho 3x3 que eu usava na casa dos meus pais lá, tava atolado de coisa. Era layout de placa, era alguns reparos que eu tava fazendo também. E o mercado já tava conhecendo você, o mercado Mitsubishi conhecendo você, que você tava conseguindo ter sucesso ali nos reparos que você tava fazendo. Tava atendendo, vamos dizer assim, o pessoal autônomo, algumas empresas. Exatamente. Então, Foi muito rápido, cara? Você sentiu que foi muito rápido isso? Você não esperava? Eu não esperava tanto assim. Principalmente por eu estar num quarto ali na casa dos meus pais, no andar, lá é um sobrado, né, no andar de cima. Eu cheguei a receber clientes ali, então tinha que passar pela casa toda, ir até o quarto. Só que... Não, mas é legal você falar isso para o pessoal entender que todo mundo pode, né, cara? É só você querer. Só você tirar do papel e tentar. Se você não tentasse, se você não atendesse aquele telefone e falasse, pode mandar, você não queria saber. Se arriscar, né? Se arriscar e eu sempre fui muito pé no chão. Eu nunca me propus a fazer aquilo que eu não conseguiria. Ou ao menos eu falar pro cliente, olha, eu vou até aqui. Se passar disso, não dá para testar, ou até aqui eu testo. Isso é fundamental, cara. E eu acho que esse pé no chão que fez dar certo a coisa. Diferente de eu abrir, agora eu tô reparando no Mitsubishi, pode mandar o que for, aceito tudo. E se eu recebesse alguma coisa que eu não tivesse como testar, eu já me queimar ali no começo, né? Como a gente já... existem experiências assim que não deram certo por conta disso. Sim. Então sempre fui muito pé no chão, conforme eu fui tendo capacidade de testar, de ter componentes em estoque, porque também não é só testar. O cliente vai querer que você repare rápido, então você tem que se antecipar, ter estoque de peça, perfeito, ter os componentes ali disponíveis. Porque a hora que chegar, se você falar que tem que aguardar a importação, não rola. Ele vai tirar dali e vai mandar para outro, exatamente, né? Então tinha todo esse trabalho. Então foi aos poucos. Agora eu já consigo fazer essa linha, agora eu consigo testar essa outra. E isso foi aumentando, né? E isso aí, quando você chegou nas férias que você percebeu, tô lotado. Isso. Nas férias eu percebi. Então eu estava bem respaldado, né? Tinha a parte de manutenção e tinha essa parte que me dava segurança também da parte de layout de placa. Então eu tava já respaldado com isso já para poder... Você continuou fazendo o layout pessoal? Continuei fazendo. Então já estava sobrecarregado lá no quartinho 3x3 lá. Aí na época até foi meio conturbada a minha saída lá, porque antes eu tinha me candidatado a CIPA. Eu fui candidato a CIPA da empresa lá. Mas nas férias já decidiu, cara. Tem o momento de eu poder agora dar o próximo passo. Isso, Só que antes de sair de férias, eu tinha me candidatado a CIPA da empresa lá, da Shimerso. Aí, eu não lembro se eu passei ou se eu fui indicado, mas eu sei que eu ia fazer parte. E nas férias eu recebi um e-mail falando, você vai ter o treinamento assim que você chegar. Aí já estava decidido. E eu não estava decidido a sair de imediato. Eu ia cumprir o aviso lá... Normalmente, eu tava perdido, na verdade. Não sabia se eu ia conseguir cumprir o aviso e manter o que eu tava fazendo lá fora.
Mas aí eu mandei um e-mail, né? Falei, olha, quando eu voltar, eu vou pedir as contas, não vai dar certo. Só que eu mandei pra RH, né? Não falei com o gestor antes. Os caras ficaram putos comigo. A hora que eu voltei, não teve nem conversa. Quer sair, já faz a carta, não vai ter aviso, nada. Aí acabei saindo de imediato. Voltei de férias. A Scopetec já era uma realidade pra você. Já era. E foi natural, assim, até pros meus pais, né? Aceitarem, né? Eles sempre apoiaram tudo isso, né? Quantos anos isso, Celso, cara? Foi em 2016. Eu tô com 33. Menos 8. Menos 8, 25. 25 anos, cara. 25 anos. Que legal, cara. 24, acho que 24 anos. 24, 25 ali. Aí foi de forma natural, assim, porque meus pais também estavam vendo que eu tava ali já fazendo um monte de coisa fora. Fazendo a coisa tava acontecer. morando com eles ainda. Então. E você aí deu certo. Quanto tempo ainda você continua na casa dos seus pais? Porque eu conheço você, depois a gente vai falar, quando você já estava morando na sua primeira casa, se não me engano. Isso. Então, quanto tempo você fica ali trabalhando desse jeito, dessa maneira, recebendo o cliente ali no quarto 3x3, atendendo Mitsubishi e placa eletrônica? Quanto tempo dura isso daí? E quando que você muda, fala, agora eu preciso aumentar, agora eu preciso dar um passo maior? Então, quando eu saí, né, em 2016, lá em julho, aí eu já comecei a divulgar mais, né? Mesmo sendo nichado, aí o e-mail para Eaton já não foi mais @gmail, foi @Scopetec, então começou a ter mais credibilidade, né? Aí comecei a ganhar mais volume também, né? E isso começou a incomodar lá na casa, né? Então eu lavava a placa na pia do quintal, tinha estufa para secar na garagem, era em cima o laboratório, tinha motor que eu comprava na época de sucata, de máquina desmontava de ferro velho, no corredor. Então, pra ir no banheiro tinha que passar e tropeçar nos motores no meio do caminho. Virou uma oficina. Virou uma oficina, cara. E meus pais nunca reclamaram, sabe? Sempre apoiaram. Não, vai pra frente, né? Nunca reclamaram. Tá incomodando. Não, jamais. Sempre deram muito apoio com relação a isso. Aí começou a ganhar volume também, em 2016, 2017. Aí eu comecei a pensar, puxa, aqui tá muito caseiro o negócio, né? Embora já tinha a confiança dos clientes que iam lá, mesmo vendo o ambiente que era residencial, mesmo assim eles continuavam mandando equipamento, né? Mas eu comecei a ver que era um ambiente caseiro, precisava ser a casa dos meus pais também, né? Então aí comecei a construir. Aí em 2018 eu construí uma casa já pensando em ter uma oficina do lado. É uma sala 3x8 ali onde começou a empresa, assim, ter uma cara mais de empresa, né? Que é até onde a gente se conheceu. Exatamente. Lá, pelo que eu lembro, você foi visitar lá, né? Eu acho que você fala muito de especializada, pé no chão, essas coisas, achei muito bacana você falar isso, porque assim, eu falo que aqui também, né, e quando a gente conversa com os clientes, a CNC Lab ela é especializada em FANUC, então a gente trabalha FANUC, porém, posso dizer que semanalmente, né, sempre aparecem outras marcas pra gente, e você falou muito do pé no chão, do nicho, e sim, lá a gente também é assim. Né, já pensamos? Talvez sim, tem outras marcas, mas eu lembro que na época alguns clientes, um cliente específico, Diego, preciso mandar Mitsubishi para vocês. Né? E eu falei, não, mas a gente não trabalha com Mitsubishi. Não, mas eu não posso cadastrar mais ninguém. Então eu preciso que você arrume alguém para fazer Mitsubishi. Eu acho que a gente fez. E aí eu lembro que o pessoal, eu não te conhecia, o pessoal da CNC Lab já te conhecia, né? E tinha uma referência muito boa sua. Falou, se a gente for pegar desse cliente, a gente tem que fazer lá com a Scopetec. Vamos conhecer lá. Foi daí quando a gente vai fazer a visita que a gente fez 1 ou 2 ou 3 casos no máximo com vocês, porque a CNC Lab não pega, porque ela é especializada mesmo. Justamente para quê? Você imagina assim, só o FANUC, no nosso caso, só o Mitsubishi para você, já demanda muito trabalho para a gente, imagina mais marcas, né? E aí você também não fica reconhecido. Então foi isso que a gente se conheceu desse jeito, quando o cliente gerou uma necessidade da CNC Lab atender especificamente, num caso, o Mitsubishi, e a gente foi até você para conversar sobre isso. Foi lá que eu conheci você, lá, vamos dizer assim, já na empresa nova, vamos dizer assim, né? Exatamente, foi quando tava lá... Na fase 2? Na fase 2. A fase 1 foi no quarto lá 3x3, fase 2 é a casa. E eu já conhecia a CNC Lab desde a época da Automotion, acho que o Danilo, que o pessoal foi visitar lá uma época. Então toda vez que ia alguém visitar assim, ou a gente via um lacre de alguma empresa, eu mandava pro meu e-mail particular, se um dia eu precisar, tem essa empresa aqui. Então a CNC Lab eu conheci quando o Danilo foi visitar lá e eu acompanhava, né? Acho que o Silvio Plotter...
se eu não me engano, trabalhava lá já, não foi? E já ele trabalhava lá. Trabalhava, acho que por isso que ele foi conhecer, alguma coisa Sim, assim. foi conhecer. Eduardo Miller, alguma coisa assim. Exato. Aí já conhecia, já passei a acompanhar, admirar também, né? Principalmente porque estava indo numa linha que eu queria seguir, que é especializado em Mitsubishi. Depois, a certificação ISO 9001 que a CNC Lab teve também. Eu achava muito interessante isso também, né? E sempre acompanhei de perto. Legal. E aí, assim, depois, então, quando você começa a construir e decide fazer a fase 2, mas, assim, é um passo que, assim, não é fácil de dar, né? Pra quem tá empreendendo sozinho e trabalhando sozinho, né, cara? Como conta isso daí? Porque, assim, dá um frio na barriga, não dá, cara? Ah, com certeza. Então, isso foi em 2018. Aí, a gente passou pela pandemia, tava em obra lá, quando tava nesse espaço da fase 2, né? Em 2018, quando eu entrei na casa, a gente chegou a ter 11 pessoas lá dentro já. Eu lembro quando eu te conheci, espaço. cara, era você e mais um, eram 2 pessoas lá, estava bem no comecinho lá da fase 2, bem no comecinho mesmo. Sim. Eram 2 pessoas. Aí depois, acho que nesses 3 casos que a gente teve junto, você acabou indo na CNC Lab umas 2 vezes. E depois, a próxima vez que eu vou ainda lá na casa, que aí eu lembro que eu entro, igual você falou, né? 3x8, né? Era assim, um linguição, vamos dizer assim. E tava lotado. Eu lembro que eu volto pra CNC Lab e assim, acho que era a época de pandemia, no meio da pandemia. Vamos dizer que eram uns 2 anos depois, que a primeira vez que eu tinha ido lá. E eu falo pro pessoal, eu tô admirado com a Scoptech, com o Celso, porque há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, eram 2 pessoas e agora 9 pessoas, 7 pessoas, eu não lembro quando eu contei, mas eu falei isso lá na CNC Lab. Tipo assim, eu já vi que você já tinha mudado a chave muito rapidamente, cara. Assim, então foi muito legal isso daí. O que mostra que a sua ascensão, desde que você está contando ali pra gente, em todas as fases, ela é precoce, né? A sua ascensão ela é muito íngreme, né, cara? Assim, você pegou essas 2 fases, mas foi 1 a 1, né? Então, até ter o primeiro funcionário, né, foi um pouco difícil, porque existe muito, né, no nosso segmento, passar conhecimento, a pessoa aprender, sair. Então, quebrar um pouco esse paradigma, essa crença, demorou um pouco, né? Até a gente achar um método ali Não tem como, né? Não tem como você não ensinar se você quer escalar. Você aprendeu, né? Do mesmo jeito que você aprendeu, alguém vai... O Fuji fala isso, né? Do mesmo jeito que eu aprendi, eu tenho que passar o que eu aprendi para frente. Como aquela pessoa vai usar e vai depender dela. Exatamente, até o gancho que o Fuji fala, né, que ele tem que passar para ele não ter mais aquele problema de novo, tem que passar de novo. Você falou do Chiodinho, eu lembrei dele, cara. Então, é basicamente isso, né, eu vou querer passar porque eu vou ficar sendo perguntado sempre da mesma coisa, tendo que resolver coisas básicas. Não, eu sempre falo pro pessoal, a gente tem que superar certas coisas para poder evoluir. Exatamente. Não adianta nada a gente ficar toda hora, o que é o alarme 10, lá, com o alarme comum, lá, toda hora respondendo a mesma pergunta. Não, tem que superar. Então, quando virou essa chavinha, aí começou a ter um funcionário, 2, 3... Aí começou a virar meio que um propósito também, né? Formar pessoas, ensinar pessoas. Quando eu tava na Automotion já tinha muito isso, porque dava suporte, né? Então, eu não limitava informações. Lógico que eu não ia passar informações que a empresa não quisesse que eu passasse, mas eu não limitava. Eu ajudava ao máximo para o cliente isolar o defeito, conseguir isolar o que tinha que mandar para reparo. Então, lá foi a mesma coisa. Lá comecei a formar pessoas também. E em pouco tempo a gente era em 11 pessoas no meio da pandemia dentro desse espaço. O legal de estar nesse espaço apertado foi se organizar. Então ali começou a ideia de ter os processos, por ter mais pessoas, definir etapas, definir como que ia ser feito. A gente sempre foi muito ligado no tempo. Tempo de análise, tempo de aprovação, tempo de expedição. A gente sempre é até hoje, né? Muito ligado nos tempos em cada etapa para agilizar ao máximo. E ali a gente conseguiu se organizar, né? Tinha que se organizar, era obrigado a se organizar pelo espaço pequeno. Todo mundo estava debaixo da sua asa, você conseguia acompanhar também, né? Exato. Até para poder melhorar onde você achava que não estava legal. Exato. Só que era no ambiente da minha casa também, né? Então... é verdade, você morava do lado. Então, na área que embalava, no fundo lá, o pessoal almoçava lá, tinha a janela do banheiro, então, janela do quarto. Não tinha acesso, mas estava ali junto, né? Então, foi uma fase bem difícil também de conviver e trabalhar ali no mesmo local, né? Então, isso também despertou, poxa, a gente tá crescendo, tem bastante gente, precisa dar um segundo passo, precisa evoluir, ter mais simulador.
ter mais estrutura física. Aí que eu comecei a construir, a gente começou a construir na pandemia mesmo. Mas a fase 2 dura quanto tempo? Ah, durou 2 anos, 2 anos e meio, Cara, mais ou menos. É muito pouco tempo, cara. 2 anos e meio. Tipo assim, eu tô admirando aqui porque é tudo muito curto que você consegue dar os seus passos, assim. Mas é muito fruto da sua dedicação também, né? E então, também... assim, isso que é legal, assim, quando a gente fala de a gente quer ouvir história de pessoas inspiradoras, é isso, cara. Você fala assim, 25 anos é muito pouco, cara, assim, pra você ter o que você conquistou, mas, assim, muito fruto da dedicação. Então, assim, é isso que é o legal, cara. É isso que é inspiração para as pessoas poderem, assim, independente da época que nós estamos vivendo, é se dedicar. Então, assim, é muito pouco tempo essa fase 2. Eu, assim, na minha cabeça, eu estou uns 4 anos, cara. Sim, foi muito rápido. Eu tenho que reconhecer também que teve muita ajuda e influência do Nelson Yamamoto, né? Porque... Nessa fase 2? Desde o começo, né? Porque o Nelson, ele tinha uma carteira de clientes que eu passei a atender também. Então, eu passei a fazer reparo para aqueles clientes que tinham que trocar o equipamento, era condenado, principalmente essa linha de inteligentes, né? Então, o Nelson já veio com um monte de cliente já, que ele passou a intermediar os reparos comigo. Então, por conta disso, eu tenho que reconhecer que ajudou muito nesse início, né? Mas mesmo assim, né? Assim, se você não tivesse uma capacidade, se você não fosse especialista nesse assunto, cara, o sucesso não vem. Sim, com certeza. Então, assim, é trabalho, né? O trabalho devolve, né? Como diz o Joel J. Exatamente. Sempre se preparar, né? Se preparar, como eu falei, né? Muita gente se estrepou nessa área aí porque, vou consertar tudo, aceito receber tudo. E não é bem assim, né? A gente precisa dar garantia de qualidade, que vai ter peça, que vai ser ágil o reparo. Então, tem muito isso. Não é só vir o equipamento, você tem que dar conta de resolver ali. Então tem todo um trabalho por trás também, né? De preparação, de formar pessoas, criar processos, desenvolver um sistema próprio ali para aquele processo. Então teve tudo isso também que fez a gente chegar aí para a fase 3, né? Que foi a construção do local próprio onde a gente está até hoje. E quem assim, não conhece ainda, né, vai aparecer já, quando o Celso estiver explicando aqui, as redes sociais da Scomptech, as redes sociais do Celso, site da Scomptech. Então, assim, é uma sede sensacional. Todas as vezes que eu vou lá na Scomptech, e quando eu chego na CNC Lab, eu acho que eu repito a mesma. O pessoal tá até enjoado de eu falar. Eu vou na Scomptech, assim, é uma sede que foi preparada, né? Você pensou assim em cada detalhe ali para você poder atender o cliente. E é uma coisa muito legal que assim, ela não está preparada só para atender o cliente final. Ela está preparada para atender também seu cliente interno e os colaboradores. Então é uma estrutura fenomenal mesmo, assim. Então, nas redes sociais, assim, vocês sempre estão postando, dá para você ter uma noção de como a empresa aí ficou linda, ficou maravilhosa. Eu lembro quando você inaugurou, pouco depois a gente visitou lá e eu fiquei encantado. E essa é a sensação. Toda vez que eu chego nesse Scomptech, eu fico encantado cada vez que eu piso lá. Ficou fenomenal. Acho que deve ser um motivo de orgulho para você, né, cara? Com certeza. Tijolo por tijolo ali, assim, você fala que é a fase 3, mas vamos dizer que a sede da Scomptech hoje, assim, ela é sensacional. Fica em Boituva, tá? Então, assim, você que tem equipamento Mitsubishi, se por acaso, por algum motivo, vocês não conhecem a Scomptech ainda, não conhecem o Celso, porque acredito que não tem como não conhecer, mas fique conhecendo agora, indique para quem tem Mitsubishi aí, porque assim, o trabalho deles é sensacional, é fenomenal. Todo mundo que me pergunta de Mitsubishi, até quem não me pergunta, eu pergunto, você tem Mitsubishi na sua empresa? Eu já passo o contato do Celso, do Henrique, do pessoal lá que são assim, estão preparados para atender vocês. E aí você começa, né, cara, essa fase 3, assim, que daí muda assim, a rotina, né, cara, muda tudo. Muda tudo. Eu acompanhei desde acompanhar o pedreiro traçando as linhas lá para marcar, para fazer, desde tudo. Fiz a elétrica lá junto com o pessoal também, né? Eu lembro que você me mostrou algumas fotos, é muito legal acompanhar isso daí com ele. Aí a gente mesmo fez a elétrica lá, sistema de segurança. Nessa época já tava o Henrique também, que é meu sócio hoje, né? Tem uma vasta experiência também no segmento. Cara, mandar um abraço pro Henrique aqui, tá? O Henrique é um cara sensacional. E eu lembro quando o Henrique tava para entrar, você me ligou, não sei se você lembra disso, cara. O Henrique trabalhou na Home, eu trabalhei na Home, e você estava procurando alguém para trabalhar no comercial. Né? O Henrique, ele entra mais ou menos nisso. Mais ou menos. Eu lembro que você me ligou, era um dia de manhã, e eu fiquei lá fora da CNC Lab, eu já estava chegando com o carro, e nós ficamos conversando, você falou o nome de umas pessoas, falou, cara, tem o Henrique, conheço ele, e assim, assado,
E eu falei, cara, o Henrique é do bem, cara. Eu lembro que a gente trabalhou na Home não junto, né, cara? Mas a gente sempre gostou de futebol, a gente não torce pro mesmo time, mas a gente sempre conversava lá e hoje a gente tem uma amizade também. E depois acabou virando sócio, depois você pode até explicar isso aqui, como é que funciona a estrutura hoje da Scomptech lá. É um cara do bem, assim, eu fico muito feliz de vocês estarem junto, porque com certeza acaba formando um time, assim, campeão. Sim. O Henrique veio para trazer essa base, né? Essa base mais mecânica, de processo, que ele veio da escola, né? Que da maioria, da Home, né? Exatamente, então, cara. ele trouxe essa escola, essa base mais forte de máquina, né? Que eu não tinha tanto, porque no zoológico ali é mais fácil, né? Como a gente falou no começo. Então, ele trouxe essa base mais forte de máquina ali. Então, isso ajuda muito na parte de assistência. Não só na parte técnica, mas ele veio para agregar, como a gente trocou figurinha e troca muito desde então, né? Na parte comercial. Então, ele tá lá desde 2021. Então, ele entrou na época da fase 2 aí, do aperto lá na casa e está com a gente aí até hoje. Que legal. Cara. Na época da casa também entrou a Jaqueline, minha esposa, a gente trabalha junto também. Então, ela tá lá também. Aí... Como é que tá a estrutura hoje desse Scomptech, para o pessoal entender? Como é que funciona lá? Você está respondendo por quais setores ou cada... O Henrique, a Jaque, conta pra gente aí, o pessoal conhecer vocês também, assim, de uma outra maneira. Sim, hoje o coração da Scomptech é o laboratório, né? A parte de reparo, né? Perfeito. Processo de reparo. Então, eu atuo até hoje no laboratório. Então, tô sempre em contato com os reparos, com o suporte, formando pessoas também, né? Ensinando pessoas. A gente optou por formar a mão de obra que chega lá, até hoje não temos profissionais prontos, né? É uma mão de obra escassa, então a gente forma lá. Então, minha atuação é 100% hoje no laboratório, focada em suporte e suporte interno também. Desde colocar a mão na massa e alguns reparos também, continuo nisso. O Henrique e a Jaqueline já ficam mais na parte administrativa. O Henrique focado mais no comercial e a Jaqueline no administrativo. Então, basicamente, a gente se divide nessas áreas. O Henrique no comercial, mas ele também tem muito conhecimento de máquina. Então, ele trabalha no atendimento ao cliente também, dá suporte, principalmente em assistência. Então, eu e o Henrique, a gente mescla um pouco as atividades, a parte técnica, mas ele é mais focado no comercial. Embora, assim, né, todo mundo tem que se meter um pouco com tudo, né? Não tem como escapar disso. Que bacana. E assim, e da Scomptech? Fala um pouco da Scomptech pro pessoal, assim, o que você quiser, do jeito que você gosta de falar da Scomptech, explica para o pessoal aí que talvez não teve contato com você ainda. Vamos fazer o nosso merchan aqui da Scomptech agora, que é a empresa especializada em Mitsubishi aí, com certeza número 1 no Brasil. Sim, então, nós somos especializados na marca Mitsubishi, né? E a nossa missão, né, propósito, é reduzir o impacto de uma máquina parada. Então, parece clichê, mas no nosso mercado, se não fizer isso, a gente não consegue atender, né? Então, como eu falei lá atrás, né, essa questão de ter todo o respaldo por trás, ter os componentes, ter os equipamentos, giga de teste. Com isso, né, pensando muito nisso, a gente consegue atender muito rápido, consegue atender com agilidade e qualidade também, né? Essa experiência que eu tenho e que o Henrique trouxe, a gente está sempre em contato com as pessoas que estão reparando também. Então, essa qualidade é constante, a gente leva isso para os funcionários também. Então, esse pilar é agilidade, excelência, ele é bem presente lá. A gente também oferece uma logística própria, pensando na agilidade também. Isso nasceu porque demorava muito para chegar o equipamento, tanto para nós quanto na entrega para o cliente. Então, aí a gente perdia tempo que a gente poderia ganhar no reparo. Então, o equipamento nem saiu da empresa ou está no transporte, o cliente já estava querendo o equipamento reparado. Então, a gente era prejudicado muitas vezes por transportadora, demorava muito, né? A gente resolveu assumir isso também. Hoje a gente cuida da entrega, da coleta. Então, a máquina parou, a gente ajuda no diagnóstico, dando suporte técnico também. Tem pessoas lá especializadas para dar suporte. Eu e o Henrique, a gente atua junto com essa pessoa. Então, desde ajudar a isolar o defeito no suporte, até startar o motoboy ou transporte por carro, por transportadora, a gente vai buscar, a gente agiliza isso, faz todo o processo interno e depois devolve também sem o cliente ter que se preocupar com transportadora, com frete. E você falou no começo lá, né? Que lá nos Estados Unidos você viu uma versão onde o pessoal tinha a condição de reparar. E aqui no Brasil era mais trocar a placa até para ser mais ágil. Hoje vocês focam, vamos dizer assim, no reparo. A troca de placa seria o último caso.
Sim, último caso. Hoje, se analisar, né, hoje a gente tem mais de 9.000 S já de equipamentos que passaram pela Scomptech. São raros os casos que tem que trocar uma placa, até porque, repetindo, né, na selva é difícil você achar esses itens no mercado, né? Então, existem até alguns mitos aí, acho que é bom falar disso, né, de componentes de placa. O pessoal fala muito, mas é original, não é original. Então, quem tem um pouco de conhecimento desse outro lado da produção de placas eletrônicas sabe que a placa é formada por componentes de diversos fabricantes. Que esses componentes estão disponíveis aí no mercado para todos comprarem. Agora, a placa, sim, é difícil conseguir. Mas o componente para reparar aquela placa, isso tem no mercado aí e original. O mesmo que a fábrica da Mitsubishi está usando, eu consigo comprar também diretamente do fabricante, através de revendedores ali, e aplicar no equipamento. Então, o nosso foco é no reparo da placa e não na troca. Isso é muito legal, isso mostra que, assim, que você é especialista no assunto. Porque trocar a placa, como você contou lá no começo. Cara, qualquer um troca a placa. Você vai isolar o problema, essa é a placa, custa X. Então, isso que o pessoal tem que entender, e eu defendo isso, e é o que eu vendo, vamos dizer, isso na CNC Lab. A gente vai trabalhar para até onde der, para não precisar trocar a placa, para reparar. Por quê? Porque além da gente conseguir ter uma economia para o cliente, né, a gente também vai estar fazendo o quê? O nosso trabalho ser reconhecido, porque é isso que a gente vende. Então, eu vejo muito reciprocidade, vamos dizer assim, com o trabalho que a gente aplica lá na CNC Lab com a Scomptech. Talvez seja até por isso que a gente consiga se dar bem, vamos dizer assim. Né? Exatamente. Cara, assim, não tenho o que falar da Scomptech, assim, eu indico eles de olho fechado, o trabalho deles é sensacional, o Celso deu uma resumida aqui, mas assim, estrutura, vamos dizer assim, sensacional, número 1, top, cara. É top demais o trabalho de vocês, a sua história é top, sensacional. Só que não tem a fase 3 só, né, cara? Não terminamos ainda só. Você acha que a estrutura tá pronta, tá atendendo o cliente, graças a Deus, assim, tá crescendo, tá se apresentando para o mercado cada vez mais. E vocês não param, né, cara? Esse ano tem uma novidade aí, não sei se eu chamo de fase 4, como é que a gente pode fazer, que é a Scomptech Sul, né, cara? Como é que nasceu isso? Exatamente. E como é que vocês tratam isso internamente lá, cara? Exatamente, isso foi um sonho, né, que nós realizamos esse ano, né? Já fazem 6 meses que abrimos a filial lá em Joinville, que é uma região que nós vimos onde se concentram muitas máquinas ali, no mesmo, a quantidade de máquina por metro quadrado é bem maior do que aqui na nossa região onde nós estamos hoje, em Boituva, né? Embora a logística não seja um empecilho para isso, mas lá tá tudo perto, né? Tudo junto. Então, e não tem nenhuma empresa que atua lá nesse segmento e nós fomos lá desbravar essa região. Não, isso que eu acho legal, assim, cara, de vocês, assim, da sua história, né? Que são os desafios. A cada momento, a cada período curto, você vai tendo as suas dificuldades e você vai encarando e você... Então, a mudança para o sul, até em outros lugares do país, vamos dizer assim, que ele tem essa região industrial forte, muitas empresas não exploram isso daí. Isso daí a gente tem projeto na CNC Lab também, a gente já conversou sobre isso no passado também, né, Celso? Então, assim, isso mostra que eles estão pensando no futuro, sempre pensando no melhor para o cliente. Então, cara, desejo muito sucesso lá no Sul, com certeza ali a gente vai estar fazendo muitas coisas junto lá ainda. Sim. E sensacional. Cara, vamos lá. Vocês ficam em Boituva, né? E para dar uma quebrada no gelo aqui, o Celso, ele faz alguns eventos internos para os colaboradores, vamos dizer assim, mas para os clientes também, né? E vocês fizeram um evento, foi o ano passado, né? Que chamaram Open House, podemos chamar assim? Workshop Para alguns clientes. E é muito bacana, levou o pessoal a andar de balão, foi muito bacana. Mas conta uma experiência, que lá em Boituva, para quem não conhece, é a capital nacional do balão, seria isso? Do paraquedismo e balonismo também, né? É a Capadócia brasileira, né? E assim, muita gente conhece Boituva, né? Uma imagem linda, aqueles balões no ar, já tive a oportunidade de ver. E você tem uma experiência muito legal com o balão que você participou aí. Conta pro pessoal. Cara, isso aí depende do jeito que eu vou falar. Eu vou prejudicar, o pessoal vai me matar lá. Não, mas é engraçado, isso acontece no lugar. Lá tem 2 períodos para você voar de balão, né? Tem de manhã, que o mundo inteiro,
maior parte do Brasil usa para voar, que é a parte da manhã. Só que tem alguns que querem lucrar um pouco mais e vão na parte da tarde também, né? Porque a parte da manhã tem algumas condições lá que eles entendem lá, né? O sol tá nascendo, então tem camadas de ar, cada uma em uma direção, tem menos vento. Mas as duas é bonito de ver, né? As duas são bonitas de ver. Mas a de manhã é mais segura porque tem menos vento. Lógico, às vezes pode acontecer alguma coisa, mas via de regra não tem vento. E os mais experientes, os mais profissionais só vão de manhã. Aí a minha irmã conseguiu na época uns voucher lá pra família toda voar de balão. E a gente foi à tarde. Acho que a gente decolou, era umas 5 da tarde. E a família toda, só não foi minha mãe e minha sobrinha dentro do balão. Tinham 16 pessoas. Caramba, cara. Aí foi uma experiência bem traumatizante. Começou a ventar, né? E o balão não para. Então, o piloto começou a usar alguns recursos para parar, como bater em... Mas isso assim que começou, vocês já sentiram que tava alguma coisa diferente? No começo não. No começo foi bem tranquilo, até meio chato, até que vai bem devagar. Mas chegou uma altura ali que começou a ganhar um pouco mais de velocidade. Acho que tava bem tarde já, o sol tava se pondo e começou a ventar mais forte. E tinha previsão, acho que, de vento também. Aí os recursos para parar que são meio assustadores, assim. É bater em eucalipto, aquelas árvores mais altas... É tentar frear, bater o cesto no barranco. Aí quando o cesto... vocês dentro. E a gente dentro. Aí o cesto batia no barranco, o cesto parava um pouco, mas o balão continua. Então a hora que saía, fazia aquela gangorra assim. Nossa, aí começaram até a rezar dentro do balão. Você me contou essa história, eu lembro que... Acho que foi a Jaque que falou, nunca mais ando de balão. Aí o balão parou num pasto. Não tinha nada no pasto, só tinha uma arvinha seca. Uma árvore seca bem no meio. Aí o piloto falou, é ali que nós vamos parar. É ali que... Ou para ali, ou não sei o que vai acontecer. Bater na árvore. Aí o cesto desceu no chão, né? Ele vai arrastando até que deu na árvore. O cesto chegou a fazer isso aqui, com a árvore no meio. Mas parou. Aí parou. Aí... Não foi uma experiência tão boa. Aí nasceria até um brinde, né? Tava todo mundo brindando com a taça tremendo, assim. Mas eu não posso falar só dessa experiência ruim, né? Exatamente. Isso aí é uma história, assim, que quando o Celso contou, depois que acontece, né? Acaba sendo uma história engraçada, a gente dá risada. Mas depois vocês... Aí, como eu contei no começo aqui. Vocês fizeram depois ali um evento, né? Um workshop com os clientes e vocês foram passear de balão e foi sensacional. Vocês filmaram lá e aí tem... Então, assim, tem a parte boa e, assim... Você recomenda, vamos dizer assim, o pessoal conhecer o balonismo? Como é que é, cara? Você que é da cidade lá. Então, aí depois disso, teve workshop, né? Aí a gente inventou, né? Geralmente as ideias mirabolantes parecem do Henrique. Vamos voar de balão, vamos colocar os clientes no balão, aí quem vai, né? A Jaqueline jamais ia, né? Depois dessa experiência. Aí eu tive que ir. Fui obrigado aí. Mesmo contragosto. Mesmo contragosto, ter passado por esse trauma. Mas a Jaqueline pesquisou bem daí. A gente achou lá, chama Entre Nuvens Balonismo. O Caio foi o piloto. O Caio participa de campeonatos também, né? Um jovem aí, mas bem experiente no balão. Aí ela falou um monte de vezes, olha, já aconteceu isso, não pode acontecer. Vai ter cliente, vai ter o Celso, dono da empresa, meu marido e tal. Aí o cara falou, não, garanto que não vai acontecer nada. Aí foi de manhã. Aí a gente subiu no balão e foi de novo, né? Aí o piloto, ele já passou algo bem diferente pra gente, né? Então ele explicou que a maioria dos profissionais vão de manhã. Só sei que o balão subiu, ele falou, olha, a gente vai seguir esse caminho aqui, vai virar pra lá e vai cair lá. E foi exatamente o que aconteceu. O que ele falou aconteceu. Então a experiência do piloto, né? O horário também que a gente voou. Aí nessa experiência aí, a hora que o balão pousou, o cesto pousou no meio numa cana já cortada, né? Aí deu pra caminhonete chegar com a carretinha, ele conseguiu manobrar o balão com todo mundo dentro em cima da carretinha e deu tudo certo. Foi uma experiência sensacional. Sensacional, recomendo a todos voar de balão de manhã. Legal, tem que ir de manhã. Legal, Celso. Celso, cara, me conta um pouquinho assim de você agora, que a gente já tá indo pra parte do final do programa aí. Como que é... Hoje você falou ali, né, na sua adolescência ali, o seu hobby, o seu lazer era comprar componente, comprar revista, montar projeto. Como que é hoje o Celso, cara? O que você gosta de fazer? Eu sei que você te sigo lá nas redes sociais, a Gamorra,
né? Em Gamora. E como é que é a sua vida fora aí da Scomptech? Então, a empresa toma bastante tempo, né, no dia a dia ali. A gente fala que dá para desligar, mas é muito difícil, né? Aí, faz 1 ano e 8 meses, eu resolvi arrumar uma cachorra, né, que é a Gamora. A minha esposa Jaqueline queria aqueles Lulu, né? Queria um Lulu pra colocar dentro de casa. Só que eu sempre sonhei, não, queria ter um Doberman. Meus pais já tiveram no passado, né, que teve problemas lá e morreu. Não, que era um Doberman, né? Um cachorro de respeito, né? Aí deu na cabeça, não, vou arrumar um Doberman. Aí ela tem tomado bastante o tempo, né? De forma prazerosa, né? Como um hobby mesmo, de cuidar, dá muito trabalho. Parece que tem até TDAH, tem que descarregar as energias. Isso é bom que me faz exercitar, faz fazer caminhada. Agora eu tô começando a andar de bicicleta com ela também. Então ela vai na frente, na corrente e empurra a bicicleta. Então dá bastante trabalho, tem bastante trabalho com ela. E é bem prazeroso também. Tá, mas eu fiquei sabendo também que você tem um ídolo, né, cara? Eu queria que você contasse o Jorginho do beach tênis, é isso? Ixi! Que história é essa? O pessoal vai descobrindo, né? Aí participa de um campeonato ali, é uma foto que aparece lá. Então, e hoje você também joga beach tênis, como é que é isso, cara? Aí munição pros haters, né? Tem seu copo Stanley, tem o Renegade. Tem a garrafinha da Stanley. Que legal, Celso. Aí tô jogando agora. Incentivo da Jaqueline, né? Ela que entrou aí no mundo do beach. Então é bem legal. Aí ela tá me inscrevendo nos campeonatos, nas aulas. E eu vou indo no embalo, né? Agora tomei gosto também, tô jogando bastante. Que bacana. Precisa, né, cara? Precisa pra se desligar, né? Precisa, bacana. Cara, então é isso, cara. Assim, O que eu ia falar pra você? Vou pegar Falei com o Matheus semana passada. E tava vendo alguns episódios do Jota lá no podcast dele, e ele fala uma coisa muito bacana no final. A gente contou aqui a sua história, até chegar nesse Scomptech hoje, brincando um pouquinho aqui com a história do balão. Quase virou padre do balão, hein, cara? Quase. E com a família toda, né? Com a família toda. E assim, a gente tem a oportunidade aqui de deixar uma mensagem para as pessoas, né? Poderíamos falar muito mais, né, cara? Acho que assim daria pra gente contar muita coisa aqui. Tem muitas. A gente contou as fases, né? Mas dentro das fases tem muitas histórias que a gente poderia estar contando. Mas a gente tem a oportunidade de deixar essa mensagem, contar a sua história para ser inspiradora para pessoas. Mas se você tivesse oportunidade aí para falar para um monte de gente aí na frente da câmera, qual mensagem você daria, cara? Eu acredito que aonde eu cheguei até aqui foi muito fruto do esforço. Acho não, né? De fazer diferente, de ir atrás. Não só esperar as coisas aparecerem e caírem do céu. Acho que as oportunidades elas vão pingar ali, mas se você não estiver pronto para receber, de nada vai adiantar, né? Então, estar disponível para pegar oportunidades, agarrar elas, se esforçar para dar certo. Fazer tudo com honestidade, né? Acho Isso. que essa é uma palavra-chave aí, né? Honestidade para você... Eu tenho um amigo que sempre fala, né? O Vitor. Se você faz as coisas da forma correta, com honestidade, não tem como dar errado. Não vai dar errado, não tem como dar errado. Então, pode dar errado um segmento, mas depois você vai para outro e vai dar certo. Então, você fazer o bem, fazer com honestidade, acho que não tem como dar errado. E é algo que eu carrego para mim e levo até hoje, né? Essa frase aí que é muito importante na minha vida. Perfeito, cara, perfeito. Bacana pra caramba. Até hoje, né, nesse nosso mercado, a gente sabe que costuma falar que é uma bolha, né? Então todo mundo se conhece. Exato, então, cara. Hoje eu tenho como cliente a pessoa que era meu gerente lá atrás. A pessoa que me contratou hoje é uma pessoa que eu converso, troco ideias sobre comercial, sobre empresa. Então acho que construir relacionamentos bons por todos os lugares que você passar também é de fundamental importância. Porque a gente costuma falar que o mundo não dá volta, ele capota, né? Então, Exato. A gente sempre vai encontrar alguém ali na frente, né? Então, deixar sempre as portas abertas por onde passar e poder contribuir
pro crescimento das pessoas também vai fazer a gente evoluir cada vez mais. Porque o nosso mercado ele é um nicho mesmo, ele é fechado, todo mundo acaba se conhecendo, né? Então, assim, se você não for honesto em alguma situação, ou se você não for justo em alguma situação, as pessoas vão descobrirem depois. Então, assim, isso é fundamental, isso é o básico, né? Mas, infelizmente, eu acredito que hoje muitos valores estão sendo invertidos no mundo. Então, assim, a gente tem que falar. Isso daí a gente não deveria nem falar, né, cara? Porque isso é o básico. E a gente tem que falar. E a gente tem que falar isso com o cliente, porque, infelizmente, as coisas hoje estão invertidas. Mas, cara, muito bacana. Assim, adorei trocar essa ideia com você. Eu não sabia um monte de detalhes da sua história. Sabia, sim, da fase 2 ali, da fase 3, mas o resto eu não sabia. A ideia do programa é isso, é contar a sua história. É para o pessoal conhecer você, porque, assim... Conhecer o seu trabalho, o pessoal conhece, sabia que a Scomptech tem uma capacidade absurda de atender os clientes, todo mundo já sabe disso. A Scomptech é uma realidade assim, hoje imponente. Então, conhecer quem está por trás da Scomptech, essa que é a ideia do CNCcast, trazer esse tipo de pessoa assim, que seja inspiradoras para as pessoas que estão assistindo aí, conhecendo a história e saber que, cara, dedicação... Tudo é possível, cara. Tudo é possível. Eu agradeço muito, né? É uma honra para mim estar aqui, né? Primeiro podcast que eu participo. Parabéns por essa ideia espetacular, né? Eu não conheço outro podcast nesse segmento, né? Que traz o pessoal da indústria de CNC, né? De manutenção, de profissionais aí renomados do segmento, né? Para mim é uma honra você considerar isso de mim também, né? De estar aqui. Me sinto muito lisonjeado e agradeço muito pela oportunidade. Aqui é a participação. Mas tem um momento agora no final do programa aí que... O programa aí, vamos dizer assim, a gente ganha um presente do convidado, né? Não é só vir aqui, ser homenageado, né? Trazer um presente pra gente, que é um livro. E o Celso, acredito que trouxe um livro bem bacana pra gente aqui, que a gente até fala, né? Tem que ser um livro que tem um significado, vamos dizer assim, né? Para o convidado. Sim, eu trouxe um livro aqui do José Roberto Marques, né? Líder Coaching. Então, coaching como filosofia de liderança. Eu escolhi esse livro do José Roberto porque... Ao longo da minha trajetória aí de empreendedor, né? A gente sabe que muitas vezes a gente tá sozinho, né? Precisa de alguns direcionamentos e crescer pessoalmente, profissionalmente, né? Não só na área técnica, né? Mas em outros segmentos também. E José Roberto, ele é um dos primeiros coaches aí, ele tem vários livros já, vários cursos, tem formações no IBC. Então, eu e a minha esposa Jaqueline, né? Nos ajudou muito isso, né? Participar dessas imersões, cursos. Nos ajudou do lado pessoal e também na empresa. Então, decidi trazer esse livro aí mais voltado para a liderança, para você conhecer um pouco do trabalho dele aí. Cara, que legal, cara. E poder, quem sabe, participar também de alguma imersão que ele faz. É bem interessante. Cara, muito bacana. Eu acho assim, a ideia é a gente trazer também esse lance do livro para a gente poder incentivar as pessoas também a estarem criando o hábito de ler e entendendo pessoas como você, por exemplo, que tem essa sua história muito bonita. Cara... Porque o livro faz parte disso daí. Você, igual você falou, né? Me ajudou. Então, assim, o que ajudou? Por que ajudou? Então, assim, com certeza, cara, Leader Coach, com certeza eu vou ler, levar pro pessoal da CNC Lab lá e agradeço muito esse presente, cara. Com certeza vai agregar muito pra mim e pro pessoal que vai ler. Brigadão, Celso. Conheço o José Roberto Marques, assim, de falar. Não conheço, assim, nunca pesquisei sobre ele. Mas com certeza, se você está falando que esse livro é sensacional, a gente vai estar lendo ele aí. Agradeço muito, cara. Com certeza, imagina. Vamos lá, parte final, tá? Espero que vocês tenham gostado da história do Celso. E eu fiquei aqui mais ouvindo hoje. O Celso até no começo falou que ia estar nervoso, que não sabia como ia falar. Mas, cara, você deu uma aula aqui, foi sensacional. Porque eu falei muito pouco, acho que de todas as vezes, o que eu menos falei foi hoje, eu mais ouvi. E acho que a ideia do projeto também é essa, a gente ouvir as pessoas. E quem não... Vai aparecer aí, quem não segue a Scomptech ainda, as redes sociais da Scomptech, por favor, entre em contato com eles lá, tá? Do CNCcast, da CNC Lab, no YouTube, aparece aqui, vamos dar o like aí, vamos mandar um comentário, vamos ajudar a gente aí a fazer esse projeto crescer ainda mais. E é isso aí que a gente tem para trazer para vocês, mais uma história, espero que a próxima seja também bem interessante como a do Celso. Com certeza a gente está escolhendo a dedo das pessoas para trazer aqui. Cara, e eu que agradeço você ter aceitado mais uma vez aqui, contar isso daqui pra gente. É um projeto realmente para trazer, assim, fora do segmento. É um pouco diferente, né? Sim. O Carlos, o consultor... falar nisso, a gente não falou, né? Só para complementar aqui, um abraço pro Carlos. Sim. A Scomptech também, ela
mês passado, ela Foi recebeu a esse mês. certificação, né? Uhum. Da ISO 9001, né? Então o Carlos fez todo o apoio, vamos dizer assim, técnico ali por trás desse Comptech para poder ajudar nesse processo. Então um abraço pro Carlos. E o Carlos, ele esteve aqui, né? Uhum. E ele falou assim, ele já participou de vários podcasts e ele disse, é a primeira vez que eu tô vindo contar a minha história, a minha trajetória. Normalmente a gente vai para contar um assunto específico. Então você também lembrou isso daí, né? Que até agora ninguém tá fazendo desse jeito. A ideia é essa, homenagear as pessoas, cara. Exatamente. E você, com certeza, ali já estava os primeiros da lista aqui, porque a gente sabia que a sua história ela é muito bacana, cara. E eu tô muito, assim, não espantado, mas admirado, que eu já te admirava, eu te admiro ainda mais, porque não é que é precoce, é muito rápido a sua história pela sua competência, cara. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado aí pelo convite, né? Mais uma vez, né? Me sinto lisonjeado e espero poder agregar aí para as pessoas também, possam extrair alguma coisa aí de tudo que a gente... possam se inspirar de alguma forma também, né? Posso contribuir. Se eu tô me inspirando aqui, com certeza o pessoal vai estar se inspirando lá. Beleza, Celso? Tomara, valeu. Muito obrigado. Obrigado, Diegão. Cara, obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Então aí é mais um CNCcast que a gente coloca no ar aí. Espero a gente estar dando continuidade nesse projeto que é sensacional. Beleza, pessoal? Até mais aí, até o próximo programa. CNCcast na área.